Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 541. A arena treme. Parabéns, Rei Dourado. Vivian sorriu enquanto deslizava um cheque pelo balcão. Este é o seu prêmio em dinheiro para a partida de hoje. Por favor, aceite. Naoki olhou para baixo e piscou. Uma longa sequência de zeros o encarava. Vivian se aproximou com um sorriso. Graças ao seu desempenho incrível nos últimos dias, sua premiação chegou a 300 mil Pokédólares por vitória. Isso significa que a partir de agora, toda vez que você lutar, ganhará mais de 300 mil. Naoki assentiu levemente reconhecendo a informação. Então perguntou diretamente, quando posso marcar minha próxima partida? Vivian piscou, surpresa. Você quer começar a próxima batalha, agora mesmo? Algum problema? Naoki respondeu, inclinando a cabeça. Ah, bem. Vivian começou, tentando reunir as palavras. Você acabou de se classificar para o nível mestre, o que significa que agora é um dos 13 treinadores de classe mestre em todo o domo de batalha royal. Ela explicou ainda. Partidas deste nível são um grande acontecimento, praticamente mini-campeonatos. O anúncio da sua promoção ainda não chegou totalmente à mídia. Se esperarmos um pouco e criarmos um burburinho, isso atrairá mais fãs e espectadores. E com mais atenção, sua popularidade e seu prêmio em dinheiro podem aumentar ainda mais. Naoki ouviu e balançou a cabeça lentamente. Tudo bem, mas quero marcar a próxima partida agora. Vivian o encarou por um momento, depois assentiu com um sorriso. Entendido. Vou providenciar tudo agora mesmo. Naoki a cumprimentou com um aceno de cabeça e se virou para verificar seu telefone Rotom, exibindo seu perfil de treinador atual. É código do treinador. Rei Dourado? Nível, mestre. Pontos, 0. Você está no nível mais alto. Os pontos não podem aumentar mais. Classificação, 13. Não houve muitas mudanças em relação ao seu status anterior, exceto que agora seu perfil incluía uma classificação entre os treinadores de classe mestre. Ele rolou a tabela de classificação para baixo. 1. Mascarado Real. 2. Rei do Karatê. 3. Nanete de Liligrove. 9. Fundação Éter. 10. A Dançarina das Flores. Como esperado. O número 1 é o Mascarado Real, Naoki murmurou para si mesmo. Estava claro o que ele tinha que fazer em seguida. Se ele quisesse ganhar o certificado de conclusão do desafio da ilha, ele precisaria derrotar mais treinadores com classificação mestre e chegar ao topo do ranking. Somente então essa jornada estaria verdadeiramente completa. Enquanto isso, em outro lugar no domo de batalha royal, os ecos de uma multidão entusiasmada encheram a arena. Uma acirrada batalha real havia chegado ao fim. No centro do ringue estava um homem de ombros largos, com uma máscara de luta livre vermelha, seu peito musculoso brilhando sob as luzes do estádio. Ao seu lado estava seu orgulhoso parceiro, Incineroar, ainda irradiando o calor do confronto final. Eles tinham acabado de derrotar 3 desafiantes em sequência. Agora eles se deleitavam na glória de sua vitória, de pé enquanto a multidão gritava com paixão. Mascarado Real! Mascarado Real! Mascarado Real! O som ecoou pelo estádio como um maremoto. No palco, o professor Kukui, atualmente em sua pessoa como Mascarado Real, exibiu seu sorriso característico por baixo da máscara. Ele deu um tapinha orgulhoso no ombro de Incineroar. Ótimo trabalho, amigo. Você realmente arrasou hoje. Rugido. Incineroar cruzou os braços e soltou um rugido triunfante, mantendo-se ereto enquanto encarava os 3 Pokémon que acabará de derrotar. Na plataforma do comentarista, Roger levantou seu microfone com a voz cheia de entusiasmo. Que apresentação incrível! O Máscara Real e o Incineroar nunca deixam de impressionar. Essa dupla dinâmica realmente faz jus à sua reputação de ser a dupla mais poderosa e amada do domo de batalha royal. O Mascarado Real, também conhecido como Professor Kukui disfarçado, sorriu sob sua máscara vermelha característica e acenou em resposta aos fãs entusiasmados. Naquele momento, Roger flutuou em direção ao ringue e ofereceu um segundo microfone ao Máscara Real. Parabéns pela vitória. Posso reservar um momento para uma entrevista rápida? O Mascarado Real assentiu alegremente. Claro. Ótimo. Roger sorriu radiante. Então, ultimamente, o domo de batalha royal anda falando de um novato. Em menos de uma semana, ele subiu do nível general para a divisão mestre. Ainda mais chocante, ele não perdeu uma única batalha até agora. O que você acha dessa estrela em ascensão, aquele que chamam de Rei Dourado? Assim que Roger terminou de falar, a plateia mergulhou em um silêncio profundo. Todos os olhos se voltaram para o Mascarado Real, aguardando sua resposta. O Mascarado Real pegou o microfone, fez uma pausa pensativa e então disse com um sorriso confiante. Eu vi as batalhas do Rei Dourado. Ele é forte. Muito forte. Ele fez uma pausa e então acrescentou com um brilho nos olhos. Ele pode se tornar meu próximo rival. A multidão ficou boquiaberta e então explodiu em aplausos. Roger praticamente pulou no lugar, com a voz cheia de excitação. Uau! Parece que Mascarado Real tem grandes expectativas para o Rei Dourado. Agora que o Rei Dourado está na divisão mestre, é só questão de tempo até vocês dois se enfrentarem. Antes que isso aconteça, continuou Roger, você tem alguma palavra que gostaria de compartilhar com ele? O Mascarado Real deu uma risada estrondosa e assentiu. Estou ansioso pelo dia da nossa batalha. Enquanto isso, vamos aplaudir o Rei Dourado mais uma vitória impecável. São mais 3 pontos no placar. Era um novo dia, e Naoki tinha acabado de terminar mais uma rodada de batalhas no domo de batalha royal. Apesar de ter avançado para o nível mestre, a rotina diária não mudou muito. Com base em sua experiência até agora, Naoki notou que embora os treinadores de nível mestre fossem formidáveis, seu poder girava em torno do nível As. Não exatamente no nível dos verdadeiros campeões regionais.
Após encerrar sua luta, Naoki retornou aos bastidores e checou seu telefone Rotom. É código do treinador. Rei Dourado? Nível, mestre. Pontos. 9. Você está no nível mais alto e não pode ser promovido. Classificação atual, 4. 3 partidas. 3 vitórias. 9 pontos. E agora, ele estava em quarto lugar. Parabéns, Rei Dourado. Você está a apenas um passo de chegar ao topo. Antes que Naoki pudesse responder, Vivian se aproximou com um sorriso alegre. Já combinei você com seu próximo oponente, ela disse. Nos últimos dias, Vivian passou a entender um pouco mais esse misterioso treinador. Ele não lutava pela fama. Ele não se importava com prêmios em dinheiro. Ela viu com os próprios olhos. Ele nunca recebia seus ganhos a menos que fosse lembrado e não interagia com os fãs, apesar de sua popularidade crescente. Seu estilo de batalha, às vezes feroz e eficiente, outras vezes pouco ortodoxo e extravagante, conquistou os corações de milhares. Hoje, o Rei Dourado fica atrás apenas do Máscara Real em popularidade. E, no entanto, ele nunca se demorou. Ele veio para a batalha e foi embora. Um treinador puro, de corpo e alma. Vivian olhou para a tela do computador novamente e acrescentou. Sua próxima partida será hoje à noite, às 19 horas, no horário nobre, então prepare-se. Naoki, ainda em silêncio, piscou. Naoki estava nos bastidores, imerso em pensamentos. Qual Pokémon ele deve enviar para essa batalha? Farfetch'd? Alcremie? Arboliva? Ou, ele deveria finalmente enviar seu verdadeiro as? As sobrancelhas de Naoki franziram. Se seu palpite estivesse certo, ele enfrentaria o Mascarado Real esta noite, o único e verdadeiro Professor Kukui disfarçado. E quando se tratou do Professor Kukui, Naoki se lembrou de algo muito claramente. Ao contrário de muitos treinadores, Kukui raramente mostrava seu time completo. Ele só revelava seus Pokémon quando a situação realmente exigia, durante batalhas de grande escala, em situações de crise ou quando sua pesquisa precisava da ajuda deles. Ainda assim, Naoki conseguia se lembrar de pelo menos 6 Pokémon de Kukui do anime. Braviary, Empoleon, Lucario, Incineroar, Sana, Vailord, Venusaur. Entre eles, apenas um Pokémon acompanhou Kukui até o domo de batalha royal, Incineroar, seu parceiro característico, e aquele que ele usava exclusivamente em sua pessoa de realeza mascarada. A identidade deste Pokémon era tão secreta que nem mesmo sua esposa, a professora Burnet, sabia sobre ela. Se nada inesperado acontecer, esta noite Naoki enfrentará o Incineroar de Kukui, e para isso, ele já havia escolhido o Pokémon perfeito. 19 horas, horário nobre de Alola. O domo de batalha royal estava lotado e fervilhava de entusiasmo muito antes da batalha começar. A notícia se espalhou rápido. A partida daquela noite contaria com treinadores 4 estrelas. O lendário Mascarado Real. O poderoso Rei do Karatê. A elegante estrategista Nanette de Liligrove. E o fenômeno em ascensão, Rei Dourado, invicto desde o nível geral. A arena era um mar de bastões luminosos e vozes estrondosas. Os fãs gritavam os nomes de seus treinadores favoritos, agitavam faixas e comemoravam com entusiasmo incontrolável. A atmosfera era eletrizante, tensa de expectativa, transbordante de energia. Senhoras e senhores, bem-vindos à grande batalha real desta noite. Roger subiu na plataforma do elevador dos comentaristas, sua voz ecoando pelo estádio enquanto ele erguia o microfone. Tenho certeza de que muitos de vocês já sabem. Hoje à noite estamos testemunhando algo realmente raro. Ele gritou, examinando a multidão com os olhos. 4 estrelas de nível mestre estão pisando no mesmo campo de batalha. Que ocasião espetacular! Oh, rim. A multidão rugiu em uníssono, o volume sacudindo as paredes do domo. Certo. Chega de atrasos, vamos trazer nosso primeiro treinador. Clique, clique, clique. Uma fileira de holofotes ganhou vida acima do túnel de entrada da arena, lançando um caminho brilhante pelo corredor principal. Um homem saiu, vestindo uma túnica larga, estilo artes marciais. Movia-se com precisão calma e força silenciosa. Seu olhar era firme, sua presença modesta, porém imponente. O Rei do Karatê. Ele entrou no ringue e com um flash de luz branca, um Pokémon enorme se materializou ao lado dele, Ariyama, o Pokémon do braço impulsado. Com mais de 2,5 metros de altura, a imensa figura de Ariyama aterrissou com um baque, punhos erguidos e prontos. Uau! Roger gritou lá de cima. O Ariyama do Rei do Karatê chegou. Vai ser intenso. Assim que ele subir pela barriga, esses golpes poderosos podem nocautear um oponente com um único golpe. O Rei do Karatê cruzou os braços calmamente e acenou para a câmera, cumprimentando a multidão sem dizer uma palavra. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso segundo concorrente. Clique, clique, clique. Outra fileira de luzes se acendeu no lado oposto do estádio. Então, uma garota alegre, de cabelo curto e uma boina estilosa, saltou para o campo de batalha com passos largos. Pessoal, quanto tempo não nos vemos? Ela gritou com uma piscadela. A garota Nanette de Liligrove mandou um beijo brincalhão para a multidão e para a câmera, e seu charme iluminou instantaneamente o estádio. Com um giro dramático, ela jogou sua Pokébola bem alto no ar. Saia, meu parceiro. Um clarão de luz branca surgiu, e no campo de batalha apareceu um Pokémon atarracado em forma de cogumelo. Seu chapéu pálido e irregular era enorme, quase comicamente redondo, e seu caule grosso e acinzentado lhe dava uma presença imponente. Seus braços atarracados pareciam Pokébolas gigantescas, e ele exibia uma carranca mal-humorada sob olhos brilhantes e penetrantes. Amuongos havia chegado. Uau! O Amuongos da Nanette chegou, anunciou Roger. Eu realmente não invejo os outros treinadores. Não sei porquê, mas só de olhar para o Amuongos me dá uma tontura. Roger cambaleou teatralmente e pressionou as costas da mão na testa. A plateia caiu na gargalhada. Todos ali conheciam bem o contraste.
A aparência adorável e a personalidade doce de Nanette versus as palhaçadas dissimuladas e propagadoras de status de seu famoso lutador sujo, Amuongus. Foi essa combinação irônica que lhe rendeu uma base de fãs tão devotada e um pouco aterrorizada. Tá bom, só brincando com você. Roger riu baixinho. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso terceiro desafiante no palco. Uma nova fileira de holofotes acendeu de uma só vez. Caminhando lentamente em direção à luz, vinha uma figura alta e imponente. Seu corpo musculoso estava nu, exceto por uma máscara de luta livre vermelha e preta em forma de um par de chifres. Ele caminhou com confiança e familiaridade, enquanto o público irrompia em um canto. Mascarado real, mascarado real, mascarado real. O homem sorriu por baixo da máscara enquanto agradecia os aplausos. Sem dizer uma palavra, ele levou a mão ao cinto, tirou uma pokebola e a lançou para frente com um movimento de pulso. Num clarão branco, um Pokémon corpulento e coberto de chamas apareceu com um rugido poderoso. Pelo vermelho fogo, músculos grossos, olhos amarelos penetrantes e um cinto de fogo que brilhava como um título de campeonato. Incineroar havia entrado no ringue. É ele, o mascarado real, e seu lendário parceiro, Incineroar, gritou Roger, fingindo estar chocado, com as mãos erguidas para o alto. Não acredito que o veremos aqui também esta noite. Que surpresa! Roger girou dramaticamente, acrescentando com estilo. Mas sejamos realistas. Ele dispensa apresentações. Este é o Mascarado Real, o treinador invicto e de melhor classificação no domo de Batalha Royal. O antigo recordista da maior sequência de vitórias. Com seu Incineroar, ele esmagou inúmeros adversários com um poder de fogo avassalador, e ninguém conseguiu reivindicar seu primeiro lugar. A multidão concordou com um grito de alegria, seus aplausos agora ensurdecedores enquanto o fogo na arena parecia ficar ainda mais forte. Agora, por que estou falando de tudo isso? Roger se inclinou dramaticamente para a frente na plataforma dos comentaristas, seu tom aumentando com a expectativa. Porque tem tudo a ver com o próximo treinador que entrará no campo de batalha. Ele fez uma pausa deliberada, dando à multidão um momento para prestar atenção em cada palavra sua. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram os boatos, alguns até já viram acontecer. O domo de Batalha Royal recebeu recentemente um novo competidor temível. Um que não apenas chegou à divisão mestre, mas o fez sem perder uma única partida. Não só isso, ele destruiu a sequência de 20 vitórias do Máscara Real. A multidão irrompeu em suspiros e murmúrios. Eu sei o que você está pensando. Você quer vê-lo. Então não vamos esperar mais. Roger levantou a voz. Vamos dar as boas-vindas ao Rei das Sequências, nossa estrela em ascensão, o Rei Dourado. KKK. A última fileira de holofotes ganhou vida, iluminando o túnel de entrada mais distante da arena. E então, o estádio explodiu em barulho. Um coro de aplausos, cânticos e assobios ecoou como um trovão quando um treinador alto e mascarado emergiu das sombras, caminhando pela passarela com confiança silenciosa. Dos outros cantos do ringue, o Mascarado Real, Nanette de Liligrove e o Rei do Karatê viraram suas cabeças, cada um lançando um olhar sério para a figura que se aproximava. Naoki, conhecido pelo público como Rei Dourado, entrou em seu canto do ringue. Sem falar, ele pegou uma pokebola vermelha e branca em seu cinto. A voz de Roger cortou o caos. Lá vamos nós. O Rei Dourado está prestes a escolher seu Pokémon. Quem será? Veremos o imprevisível Alcremie? O gracioso porém mortal Farfetch'd? Ou o poderoso Arboliva? O público se inclinou e prendeu a respiração. Todos os olhos estavam fixos no treinador mascarado sob os holofotes. Naoki levantou a pokebola lentamente, e quando ele estava prestes a jogá-la, algo inesperado aconteceu. Uma ondulação roxa escura brilhava no ar atrás dele, distorcendo o próprio espaço como ondulações em um lago. Uma figura enorme e serpentina atravessou a distorção, sua forma envolta em sombras rodopiantes, seus olhos brilhando em vermelho com poder antigo. O ar ficou frio e pesado. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Suas enormes asas de sombra se curvavam atrás dele, seu corpo irradiando uma aura aterrorizante e majestosa. O próprio ar ao redor parecia tremer. O Pokémon pousou com um baque profundo e ecoante na frente de Naoki, bloqueando de vista como um guardião protetor. Por um segundo, houve silêncio completo. Então Roger gritou no microfone, quase caindo do pódio. O quê? É Giratina. O Rei Dourado enviou Giratina. O estádio inteiro explodiu em uma mistura de suspiros, admiração e aplausos entusiasmados. Até os outros treinadores do outro lado do campo ficaram tensos, incrédulos. A arena tremeu com o som de milhares de fãs atônitos. Apenas uma pessoa não reagiu. O próprio Naoki. Ele apenas ficou ali com a mão congelada no meio do arremesso e a sobrancelha se contraindo levemente sob a máscara. A pokebola dele nem tinha saído dos seus dedos. Um ponto de interrogação gigante poderia muito bem ter aparecido sobre sua cabeça. Capítulo 542. A máscara ciclizar reaparece. Dentro do vasto domo de Batalha Royal, um estádio que deveria estar repleto de energia e fanfarra, um silêncio assustador agora pairava sobre a multidão. Todos os olhos estavam fixos no centro da arena. Ali, pairando como uma sombra vinda de outro mundo, estava um Pokémon imponente, semelhante a um dragão, vestido em cinza e dourado. Um meio anel dourado brilhante circulava seu pescoço, enquanto listras pretas e carmesim ondulavam em seu peito como cicatrizes. Asas fantasmagóricas gêmeas com garras carmesim nas pontas cintilavam e se moviam com uma energia assombrosa. Abaixo de sua estrutura enorme havia 6 pernas grossas e poderosas, cada uma terminando em garras afiadas e douradas que cravavam levemente no campo de batalha. De seu corpo, uma pressão sufocante pulsava para fora, uma aura de destruição que parecia escurecer o ar ao seu redor. A sombra projetada engoliu todo o anel em escuridão.
Alguns espectadores ficaram imóveis, com os olhos arregalados e as pupilas trêmulas ao refletir o monstro à sua frente. Outros se levantaram de um salto, agarrando-se aos corrimãos à sua frente com as mãos trêmulas, incapazes de desviar o olhar. Gritos de espanto ecoaram pelas arquibancadas enquanto várias pessoas instintivamente cobriam a boca em descrença. Essa é Giratina, alguém finalmente gritou. Seguiu-se uma onda de sussurros e exclamações chocadas. Muitos dos espectadores mais jovens entenderam imediatamente o peso daquele nome. O Pokémon renegado. O governante do mundo distorcido. O guardião das sombras que um dia interveio para deter Groudon e Kyogre e salvou a região de Hoenn da destruição. Aquele mesmo Pokémon tinha acabado de descer para o domo de batalha royal. Foi um momento que desafiou a crença. O deus do submundo, bem aqui. Foi surreal. Mas com a mesma rapidez, a atenção da multidão se voltou para a figura mascarada parada atrás de Giratina. Todos conheciam a história. Somente um treinador no mundo havia domesticado Giratina, e esse treinador não tinha nome conhecido. Ele apareceu como um fantasma, desapareceu como névoa e não foi visto desde o incidente em Hoenn. A última vez que ele foi visto cavalgando Giratina na batalha, reprimindo o confronto cataclísmico entre Groudon e Kyogre. Então ele simplesmente desapareceu. Treinador de Giratina. Alguém murmurou incrédulo. Será que o Rei Dourado pode ser a lendária Máscara Ciclizar? Tem que ser, gritou outro fã, com a voz mais animada. Foi confirmado que Giratina é única, só existe uma no mundo inteiro. Se estiver aqui, então esse treinador deve ser o Máscara Ciclizar. Clique, clique, clique. Os obturadores das câmeras dispararam descontroladamente enquanto todas as lentes do estádio apontavam diretamente para Giratina. Até mesmo os fotógrafos profissionais posicionados no domo estavam correndo para tirar suas fotos. Na cabine de comentários, os olhos de Roger brilhavam de adrenalina. Incrível! Uma reviravolta absolutamente chocante aqui no domo de batalha royal. Ele gritou. Rei Dourado enviou o Pokémon lendário Giratina. E não é só isso, acabamos de receber a confirmação de nossas fontes nos bastidores. O Rei Dourado é ninguém menos que Máscara Ciclizar, o treinador mascarado que interrompeu a crise em Hoenn. O mesmo treinador que ano passado subiu aos céus montado em Giratina e pôs fim à batalha apocalíptica entre Groudon e Kyogre. Enquanto a voz de Roger ecoava pelo estádio, a compreensão finalmente atingiu toda a multidão. Era verdade. Isso não significa que a verdadeira identidade do Rei Dourado é, na verdade, a do lendário treinador que salvou o mundo? Alguns membros da plateia pularam de seus assentos, agitando seus bastões luminosos freneticamente e gritando a plenos pulmões. Rei Dourado! Rei Dourado! Giratina! Os aplausos ecoaram como trovões pelo domo de batalha royal. No campo de batalha, Giratina permaneceu firme e forte, aproveitando a energia da multidão. Sim, essa é a sensação. O rugido da admiração humana. Os holofotes. O assombro. Ele adorou. Ainda assim, mesmo em seu momento de glória, ele não se esqueceu de olhar para seu treinador. Naoki ficou paralisado atrás dele, sentindo como se o próprio céu tivesse desabado. Ele havia se preparado para esta partida com cuidado, imaginando dezenas de cenários. Mas nenhuma vez, ele previu isso. O público já havia começado a cantar outra coisa. Máscara de Ciclizar. Máscara de Ciclizar. Sua expressão ficou tensa. Acabou. Sua identidade foi exposta. Naoki lançou um olhar penetrante para Giratina, tentando se comunicar apenas pelo contato visual. O que você está fazendo? Giratina, é claro, respondeu com telepatia casual. Ajudando você a vencer, é claro. Ele deu um pequeno aceno presunçoso com sua enorme cabeça. Claro, pensou Naoki com amargura. Giratina não podia simplesmente aparecer sem motivo. E com sua necessidade avassaladora de se tornar uma sensação online, Naoki tinha uma suspeita muito forte. Toda essa entrada dramática foi só para ganhar mais fãs. Ele estreitou os olhos para o dragão. Giratina se remexeu, culpado, e rapidamente virou a cabeça, murmurando através de sua ligação psíquica. A batalha está prestes a começar, sabia? Naoki. Ele finalmente olhou para cima e viu os outros 3 competidores do outro lado do ringue. O Mascarado Real, Nanete de Liligrove, e o Rei do Karatê. Todos estavam olhando diretamente para ele, e seu Giratina. Os olhos de Nanete brilharam de surpresa. Meu Deus, Arceus, o humano mais velho é mesmo algum tipo de herói salvador do mundo? O Rei do Karatê abriu um sorriso de orelha a orelha. Parece que vou poder enfrentar um lendário hoje. Vai ser divertido. Com isso ele tirou a camada superior de roupa, revelando orgulhosamente seus músculos definidos e prontos para a competição. Em contraste, o Mascarado Real era calmo, composto, estoico, mas infelizmente já estava sem camisa. Então ele não pôde fazer uma revelação dramática. Só restaram suas calças. O Pokémon lendário, Giratina, ele disse, olhando através das frestas da máscara. Vamos ver o que você tem. Naoki. Ele fechou os olhos e expirou profundamente, acalmando seus pensamentos. Então os abriu com nova clareza. Tanto faz. Deixe-os acreditar no que quiserem. O mundo conhecia o Rei Dourado. Eles não conheciam o Naoki do rancho Naoki. Rei Dourado, Máscara Ciclizar, quaisquer que fossem os nomes que as pessoas gritassem ou especulassem, nenhum deles tinha nada a ver com ele, a menos que ele deixasse. Nesse momento, a voz de Roger soou novamente. Bem, apesar de algumas surpresas inesperadas, isso não muda o fato de que esta partida será lendária. Todos os 4 competidores estão prontos, então que a batalha comece. Din, din, din. O rápido toque dos sinos ecoou pelo estádio, e a partida final da divisão mestres estava oficialmente em andamento. Quase imediatamente, sentindo a pressão avassaladora vinda de Giratina, Nanete de Liligrove e o Rei do Karatê tomaram uma decisão silenciosa e mútua. Unir-se primeiro e lidar com a ameaça depois.
Ariyama, use água gelada, gritou o rei do karatê. Ai céus, Amuongos, use tóxico. Nanete gritou mandando um beijo. Enquanto isso, o mascarado real não moveu um músculo. Com os braços cruzados, ele ficou em silêncio ao lado de seu Incineroar, apenas observando os outros agirem. Assim que os comandos foram dados, ambos os Pokémon entraram em ação. Ariyama juntou suas enormes mãos, canalizando energia azul que se condensou em uma orbe pulsante. Com um impulso poderoso, lançou a água gelada em direção à Giratina em uma explosão de gotas brilhantes. Do outro lado, Amuongos abriu sua grande boca rosa e jorrou um jato de lodo tóxico, espesso e violeta, lançando-o em direção ao lendário dragão. Mas Giratina nem se mexeu. A voz de Naoki estava calma. Sombra furtiva. E assim, o enorme corpo de Giratina desapareceu. O quê? Nanete e o rei do karatê ofegaram em uníssono. Mas antes que qualquer um deles pudesse dar outro comando, uma sombra escura e iminente surgiu atrás de Amuongos. Bam! Uma onda de energia fantasmagórica avançou como uma maré avassaladora, atingindo diretamente o desavisado Pokémon Cogumelo. O impacto fez Amuongos voar, seu corpo redondo girando no ar antes de cair no chão, com os olhos girando. Estava fora. Um acerto. A multidão explodiu em aplausos. Incrível! Roger gritou da cabine de comentários com a voz trêmula de excitação. Com um único ataque sombria, Giratina derrotou o Amuongos de Nanete. Essa é a força aterrorizante de um Pokémon lendário em batalha. Mas Giratina não terminou. Sem hesitar, ele se virou e lançou uma esfera de aura brilhante e espiralada. O brilhante orbe de energia atravessou a arena e atingiu Ariyama com força explosiva. Segure-se, Ariyama! Gritou o rei do karatê. Ariyama rugiu e se preparou, com as palmas enormes pressionando contra a explosão iminente. Seus calcanhares cravaram-se profundamente no chão, deixando longos sulcos no ringue enquanto lutava para resistir à força. 1 segundo. 2 segundos. Craque! No terceiro segundo, a defesa de Ariyama foi destruída, a esfera de aura o arremessou para fora do palco, arremessando o enorme lutador através do estádio e contra a parede reforçada abaixo das arquibancadas. Bum! Poeira explodiu no ar, e o impacto deixou uma cratera na parede. Cough, cough! Ofegaram vários membros da plateia sentados próximos, recuando em espanto e espanto. O poder era assustador, e ainda assim, em vez de entrar em pânico, o público explodiu em aplausos. Rei Dourado! Rei Dourado! Giratina! O som era ensurdecedor, ecoando como um tambor de campo de batalha pela arena. De volta ao seu canto, Naoki piscou, atordoado pela intensidade da reação da multidão. Este mundo realmente é governado por batalhas Pokémon, ele murmurou para si mesmo. Quanto mais forte o treinador, mais o mundo o adora. Com 2 oponentes já derrotados, apenas um desafiante permaneceu em campo. Naoki voltou seu olhar para o último treinador parado no campo de batalha, o Mascarado Real. O icônico treinador o encarou com um sorriso intenso e sedento de batalha. Cruzou os braços com confiança, sua capa esvoaçando atrás dele na energia persistente da arena. Só nós dois agora. Sua voz era firme, mas havia excitação nela. Parece que finalmente podemos ter uma verdadeira batalha 1 contra 1. Uma luta justa entre treinadores. Capítulo 543. O herói desaparece. Depois de lidar rapidamente com os outros 2 oponentes, Giratina virou a cabeça, fixando seu olhar ardente no único Pokémon restante. Se as informações fornecidas por Rotom estivessem corretas, esse Pokémon se chamava Incineroar. Atrás de Incineroar estava ninguém menos que o próprio astro local, o Mascarado Real. Giratina sabia que ao derrotar o Mascarado Real, certamente roubaria todos os seus fãs. Então Giratina se tornaria a maior celebridade da internet, o Pokémon número 1 do mundo. Quem mais além de Giratina merecia tamanha fama na internet? Sem mais hesitação, Giratina liberou sua presença. Ele não suprimia mais a aura avassaladora exclusiva dos Pokémon lendários. Uma onda intimidadora de energia sombria expandiu-se rapidamente de Giratina, cobrindo todo o campo de batalha. Incineroar, que momentos antes cruzava os braços confiantemente, de repente sentiu uma imensa sensação de pavor. Essa aura fez Incineroar perceber instintivamente que estava enfrentando um oponente muito além de suas capacidades. Se lutasse de frente, poderia ser derrotado instantaneamente. As pupilas de Incineroar dilataram-se de medo enquanto a tensão percorria seu corpo. A sombra aproximou-se rapidamente de seus pés, fazendo-o recuar involuntariamente. Incapaz de recuar mais, Incineroar sentiu o pânico crescendo em seu peito. Desesperado por segurança, ele se virou e olhou para seu treinador. Seus olhos pareciam implorar. Eu realmente tenho que lutar contra esse Pokémon? Você está falando sério? Roger, o comentarista de repente percebeu isso e exclamou surpreso. Meu Deus! O Incineroar do Máscara Real parece estar realmente assustado. O Mascarado Real também observou a hesitação incomum de seus Pokémon. Incineroar, este é um oponente diferente de tudo que você já enfrentou. Gritou ele, encorajando-o. Mostre sua bravura. Enfrente oponentes fortes e você ficará mais forte do que nunca. Ao ouvir as palavras de apoio de seu treinador, Incineroar se firmou, ganhando um pouco de coragem. Ele assentiu com determinação e se virou para encarar Giratina mais uma vez. A batalha continuou. O Mascarado Real estendeu o braço dramaticamente para frente e comandou. Incineroar, use golpe de garganta. Respondendo rapidamente, Incineroar se forçou a ignorar as sombras rastejantes abaixo dele. Avançando, uma energia escura crepitava em torno de suas patas musculosas, formando garras grandes e ameaçadoras. Com um rosnado feroz, Incineroar balançou suas garras diretamente em Giratina. Imperturbável, Giratina deu um rosnado baixo e conjurou sua própria garra das sombras, brilhando com energia roxa profunda, rapidamente rebatendo o ataque de Incineroar. Sob os olhares atônitos do público, os 2 Pokémon se enfrentaram poderosamente.
As garras de energia colidiram violentamente, provocando uma explosão dramática de luz e sombra. No momento seguinte, as garras de Incineroar se quebraram, e a enorme garra das sombras de Giratina avançou, abrindo 3 feridas profundas e distintas no corpo de Incineroar. Lançado para trás pelo golpe devastador, Incineroar voou pelo ar, caindo no chão com um estrondo pesado. Aguente firme, Incineroar. Você consegue! Gritou o Real mascarado com urgência, sua voz repleta de genuína preocupação e encorajamento. Entretanto, num piscar de olhos, a figura intimidadora de Giratina avançou, perseguindo Incineroar agressivamente. Com uma força incontrolável, suas garras enormes se moveram para baixo. A forma musculosa de Incineroar parecia delicada como papel, colidindo pesadamente com a arena com um estrondo estrondoso. O impacto destruiu o chão do campo de batalha, deixando Incineroar atordoado na cratera recém-formada, com os olhos girando tontos, incapaz de continuar lutando. A partida terminou. Meu Deus! O Rei Dourado venceu. O domínio incrível de Giratina dominou completamente o Mascarado Real e seu companheiro de equipe. Eles não tiveram a mínima chance, gritou o comentarista Roger, entusiasmado. Sua empolgação era evidente. Hoje marcava a ascensão de um novo astro. Que batalha impressionante! O Rei Dourado continua invicto. Quão poderoso ele é! Será que ele poderia rivalizar com os campeões? Mas essa é uma história para outro dia. Por enquanto, vamos parabenizar o Rei Dourado por esta fantástica vitória. Com esta vitória, ele agora ocupa o primeiro lugar, superando até mesmo o próprio Mascarado Real. Após um breve momento de silêncio, a multidão explodiu em aplausos entusiasmados. Milhares de vozes ecoaram juntas. Rei Dourado! Giratina! Rei Dourado! Giratina observou a arena orgulhosamente, deleitando-se com a admiração dos fãs entusiasmados, seus olhos vermelhos brilhando de satisfação. Naoki ficou em silêncio pensando. Ele já conseguia imaginar a animação de Giratina ao retornar para casa, importunando Rotom para que ele navegasse pela sua recém-descoberta fama online. Então ele descansava alegremente em sua ilha celeste, absorvendo a luz do sol e as fragrâncias florais, mastigando maçãs frescas e ouvindo Rotom ler o fluxo interminável de louvor e adoração humana. Felizmente Calyrex não tinha interesse em estrelato na internet ou status de celebridade. Naoki suspirou levemente antes de dar um passo à frente para apertar a mão do Dr. Kukui. Respirando fundo, o Dr. Kukui sorriu melancolicamente reconhecendo a derrota. Acho que isso significa que o futuro pertence a treinadores como você, não mais a nós. Naoki balançou a cabeça gentilmente e sorriu tranquilizadoramente, respondendo, não, estou apenas de passagem. Deixando o Dr. Kukui momentaneamente sem palavras, Naoki se virou. Ao ver seu treinador partir, Giratina o seguiu prontamente. Sua forma enorme desapareceu em um portal sombrio atrás de Naoki, desaparecendo de vista. Naoki voltou pela passagem da arena até a área de espera. Imediatamente após sua chegada, Vivian se aproximou dele. Com admiração respeitosa nos olhos, ela disse, Senhor Dourado, o presidente do Domo de Batalha Royal gostaria de se encontrar com você. Surpreso, Naoki fez uma breve pausa. Momentos depois, Vivian o conduziu a uma sala elegantemente mobiliada. Um homem de meia-idade bem vestido o esperava. Ao ver Naoki, o presidente o cumprimentou ansiosamente. Rei Dourado, talvez eu devesse chamá-lo de Senhor Naoki. Naoki franziu a testa levemente enquanto se sentava oferecido pelo presidente e por Vivian. Eu nunca imaginei que fosse você de verdade, exclamou o presidente entusiasmado. O herói misterioso que salvou a região de Oen estava agora aqui, competindo em seu domo da Batalha Real. Se administrado corretamente, isso poderia aumentar significativamente a popularidade do domo. Entendendo imediatamente o que o presidente estava pensando, Naoki interrompeu rapidamente. Ele balançou a cabeça gentilmente e disse, por favor, não. Surpreso, o presidente gaguejou. O quê? Depois de hoje, deixarei a Lola e não participarei mais de nenhuma partida de Batalha Royal. Você tem liberdade para promover a máscara ciclizar, mas há uma condição, explicou Naoki claramente. Diga o que quiser, respondeu o presidente com seriedade. Você nunca deve revelar minha verdadeira identidade a ninguém, enfatizou Naoki. Percebendo que desagradar um treinador tão formidável poderia causar grandes problemas, o presidente imediatamente abandonou sua ideia promocional. Ele rapidamente concordou com a cabeça. Claro, sem problemas. Seu segredo está seguro conosco. O jogador Rei Dourado deixou oficialmente o Domo de Batalha Royal e anunciou que não participaria mais de competições futuras. Quando o Dr. Kukui recebeu essa notícia do presidente do Dome, ele finalmente entendeu o que Rei Dourado quis dizer com suas palavras após a partida daquele dia. Rei Dourado disse, não, estou apenas de passagem. Ele havia planejado isso desde o começo? De pé no domo da Batalha Real, o Dr. Kukui relembrou aquele momento e não pôde deixar de murmurar, que cara misterioso. Logo depois, a aparição da máscara ciclizar no domo de Batalha Royal rapidamente capturou a atenção dos fãs de Pokémon no mundo todo. Vídeos da emocionante batalha se espalharam rapidamente pela internet. Inicialmente, os espectadores não perceberam a importância do que viram. No entanto, fãs atentos logo reconheceram o lendário Pokémon Giratina em destaque nas cenas de batalha. Após um exame cuidadoso pelos pesquisadores Pokémon, ficou claro que este Giratina era de fato o mesmo que apareceu na região de Oen, interrompendo o confronto entre Groudon e Kyogre. Essa revelação causou um alvoroço instantâneo online. O quê? A máscara ciclizar foi vista na região de Alola? Ele até competiu na batalha real local? Imediatamente, inúmeros fãs se aglomeraram em Alola, ansiosos para dar uma olhada em seu ídolo heróico. Os fãs de Oen ficaram especialmente entusiasmados, correndo para reservar voos e passagens de balsa para agradecer ao treinador que salvou sua região. No entanto, a procura foi tão grande que os ingressos esgotaram rapidamente.
Treinadores determinados que não conseguiram ingressos cruzaram o oceano com seus Pokémon do tipo voador e água até Alola. Por um curto período, a indústria do turismo de Alola vivenciou um crescimento sem precedentes. Porém, ao chegarem, os fãs descobriram que a máscara Ciclizar já havia ido embora. Assim como antes, ele desapareceu sem deixar pistas. Fãs frustrados pressionaram o presidente do Dome, esperando desesperadamente que ele revelasse o paradeiro da máscara Ciclizar. O pobre presidente foi dominado por fãs apaixonados por Pokémon e enfrentou intensa pressão, mas no final, ele honrou sua promessa a Naoki, nunca revelando a verdadeira identidade do treinador. Ele apenas disse a eles que após a partida, Rei Dourado foi embora sozinho e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Apesar disso, fãs determinados tentaram desesperadamente juntar pistas e analisar imagens da batalha, na esperança de descobrir a verdade. Depois de incontáveis horas analisando vídeos e batalhas, os fãs finalmente chegaram a uma ideia aproximada. A máscara Ciclizar provavelmente veio das regiões de Galar, Paldia, Kanto, Johto ou Sinnoh. Eles basearam suas conclusões nos Pokémon que ele usou. Cada Pokémon era nativo de uma dessas regiões. Alcremie era de Galar, Arboliva de Paldia e Farfetch'd era originário das regiões de Kanto e Johto. E claro, Giratina era o Pokémon lendário de Sinnoh. Alguns fãs especularam que a máscara Ciclizar era um herói errante que viajava de região para região, corrigindo erros como um personagem de filme. Outros acreditavam que ele pertencia a uma família secreta e poderosa, que operava misteriosamente nos bastidores. Houve até teorias malucas sugerindo que a máscara Ciclizar não era humana, mas sim Giratina disfarçado de humano. Em meio ao mar de especulações, um indivíduo em particular notou algo intrigante. Capítulo 544. Fama online de Giratina, influenciador Pokémon 1. No escritório principal da Liga Pokémon de Paldia, Geeta, que sempre apreciou treinadores talentosos, percorreu as notícias na tela do computador. Ela fez uma pausa e clicou em uma imagem ampliada de Alcremie e Farfetch'd. Geeta estreitou os olhos pensativa e se virou para Rika, que estava ao seu lado. Esses dois Pokémon não parecem familiares? Rika olhou rapidamente para a tela e balançou a cabeça, confusa. Acho que nunca os vi. Você provavelmente tem razão, Geeta assentiu, pensativa. Afinal, Rika não visitava aquele rancho muitas vezes. O quê? Perguntou Rika, curiosa, um pouco confusa. Chefe, você descobriu alguma coisa? Só uma suspeita, nada confirmado ainda. Geeta sorriu misteriosamente, levantando-se. Tenho algo que preciso verificar pessoalmente, então vou deixar os assuntos da Liga em suas competentes mãos por um tempo. Com isso, Geeta saiu rapidamente do escritório e embarcou em seu helicóptero particular, indo direto para o rancho Naoki. Deixada para trás, Rika olhou para a montanha de papéis empilhados em sua mesa. Rika. Uma hora depois, o helicóptero de Geeta pousou graciosamente na grama verdejante do rancho Naoki. A aeronave elegante rapidamente chamou a atenção de uma multidão curiosa de Pokémon, que interromperam suas atividades para observar o visitante em comum. Geeta desceu elegantemente com um sorriso caloroso. Perto dali, Naoki estava no jardim, vestindo uma roupa simples de fazendeiro, com um chapéu de palha e um avental de jardinagem, regando flores calmamente com um regador em formato de Psyduck. Sua aparência era exatamente a de um pacífico fazendeiro rural. Geeta estreitou os olhos, brincando. Ao notar a visita inesperada, Naoki se virou surpreso e a cumprimentou calorosamente. Campeã Geeta? A que devo o prazer da sua visita hoje? Faz um tempo desde a última vez que nos vimos, então decidi dar uma olhada em você, respondeu Geeta com um sorriso agradável. Apesar de suas palavras casuais, seus olhos examinaram sutilmente o rancho, observando cuidadosamente cada Pokémon descansando sob a suave luz do sol, claramente procurando por algo ou alguém, em particular. Naoki imediatamente percebeu suas intenções ocultas e sentiu uma onda de nervosismo. Droga! Geeta deve ter adivinhado que ele era a misteriosa máscara de Ciclizar que apareceu em Alola. Felizmente, ele já estava preparado para essa possibilidade. Ele fingiu não perceber, suspirando aliviado por dentro, mas mantendo uma expressão confusa. O que houve? Campeão, aconteceu alguma coisa? Nada, na verdade, disse Geeta casualmente. Só notei que alguns Pokémon novos parecem ter se juntado ao seu rancho. Assim, Naoki respondeu rapidamente, direcionando o olhar para 4 Pokémon majestosos e únicos que descansavam ali perto. Eles se chamam Wuxian, Ximpão, Xiu e Tinglu, os tesouros da ruína. Geeta examinou as criaturas extraordinárias com genuína curiosidade. Elas parecem incrivelmente especiais. São mesmo, Naoki assentiu. Esses Pokémon lendários remontam à antiga Paldia. Eles foram selados devido a certos incidentes no passado. Tesouros da ruína, murmurou Geeta, pensativa. No entanto, ela rapidamente se lembrou do verdadeiro motivo de sua visita. A propósito, um amigo meu recentemente capturou um Alcremie e me pediu conselhos sobre como criá-lo. Você é o único treinador que conheço pessoalmente que possui um Alcremie, então pensei em vir lhe perguntar diretamente, disse Geeta de forma convincente, como se esse amigo realmente existisse. Naoki. Amigo, hein? Naoki imediatamente percebeu a encenação de Geeta, mas não teve escolha a não ser fingir o contrário, parecendo estranho ao responder. Mas minha Alcremie é especializada em fazer doces, não em batalhas. Geeta não conseguiu mais manter a fachada e deu um sorriso cúmplice. Segundo minhas fontes, seu rancho cedia um torneio de metrônomo liderado por Alcremie. E coincidentemente o Alcremie que lutou no domo da Batalha Real também era muito habilidoso com o metrônomo. Tudo isso é apenas uma coincidência, Rei Dourado? Perguntou Geeta, brincando. Naoki. O que mais ele poderia dizer? Ele se defendeu rapidamente, insistindo que Alola e Paldia eram tão distantes. Como ele poderia viajar de um lado para o outro em tão pouco tempo? Além disso, ele não estava regando flores pacificamente ali no rancho o tempo todo? Contudo, Geeta não se deixou enganar facilmente.
Pouquíssimas pessoas em Paldea conheciam o nome Rei Dourado e Geeta, sendo o campeão da região, estava entre os poucos selecionados que o conheciam. Vendo a reação nervosa de Naoki, Geeta decidiu ser direta. Foi você? Ela sabia muito bem que apenas um punhado de indivíduos em Paldea reconhecia o nome Rei Dourado. Naoki balançou a cabeça teimosamente, não sou eu. Mas Geeta já tinha visto o suficiente. Ela tinha sua resposta. Satisfeita, ela deu um sorriso radiante, exatamente como eu imaginava. Nunca imaginei que a máscara ciclizar fosse um dos nossos treinadores Paldea. Haha. Essa é definitivamente a melhor notícia que já ouvi a semana toda. Naoki suspirou resignado. Realmente não sou eu. Geeta ergueu uma sobrancelha, questionando momentaneamente seus instintos. No entanto, um olhar para a expressão culpada de Koraidon ao lado de Naoki apagou instantaneamente suas dúvidas. Ela percebeu que Naoki desejava manter sua identidade em segredo. Um pouco surpresa, mas compreensiva, Geeta decidiu respeitar sua escolha. Tudo bem, não é você, ela admitiu. Mas ela rapidamente mudou de assunto, acrescentando provocativamente. Mas suponha que Paldea passe por uma crise semelhante à que aconteceu em Oin. Você nos emprestaria sua força? Naoki parou por um momento, perplexo. Até onde ele sabia, Paldea não tinha nenhum Pokémon lendário perigoso ameaçando-a, e a Liga Paldeana era capaz o suficiente sem precisar de sua ajuda. Vendo sua hesitação, Geeta sorriu tranquilizadoramente, só hipoteticamente falando. Naoki deu um suspiro gentil. Bem, mesmo que eu não seja esse Rei Dourado em quem você está pensando, se algo assim acontecesse, eu certamente faria o meu melhor para ajudar. Geeta pareceu muito satisfeita com sua resposta. Só tome cuidado da próxima vez que bancar o herói, ela aconselhou gentilmente. Se sua identidade for exposta, seu rancho tranquilo pode ficar lotado de fãs entusiasmados. Naoki sentiu uma dor de cabeça só de pensar nisso. Lembrou-se de ver o domo de batalha royal lotado de fãs entusiasmados na TV e ficou aliviado por ter ido embora naquele momento. Mas não se preocupe, a Liga Paldea vai ajudar você a manter isso em segredo, Geeta o tranquilizou gentilmente. Naoki. Mas falando nisso, Geeta continuou pensativa, a conversa de hoje me fez pensar em outra coisa. O que é isso? Naoki perguntou curioso. Bem, imagine se você levasse Calyrex e Giratina para representar Paldea no Campeonato Mundial Pokémon ou no 8 Mestres. Você venceria facilmente, imaginou Geeta com os olhos brilhando de entusiasmo. Só de imaginar poder anunciar com orgulho que o treinador mais forte do mundo era de Paldea, Geeta ficou radiante de alegria. Ah, como seria maravilhoso! Perdida brevemente em suas fantasias, Geeta riu alegremente. Não seria fantástico? Pare. Naoki interrompeu apressadamente seus devaneios, balançando a cabeça gentilmente. Eu não sou aquele Rei Dourado. Claro. Se eu levasse Giratina e Calyrex para competir, alguém mais teria alguma chance. Geeta suspirou levemente, decepcionada, mas compreensiva. Mas enquanto Naoki permaneceu em Paldea, ela estava satisfeita o suficiente. A propósito, como estão as coisas entre você e Iono ultimamente? Vocês dois já pensaram em quando vão se casar? Perguntou Geeta com um sorriso travesso. Naoki suspirou interiormente, lá vamos nós de novo. Sorrindo de volta, ele respondeu calmamente, não estamos com pressa, mas falando em casamento, campeã Geeta, você também não é solteira? Geeta ignorou a sugestão. Bem, ainda tenho muito trabalho pela frente. Mas você é outra história. Quando chegar o dia, espere um presente generoso meu. Naoki sentiu que já tinha tudo o que precisava e não levou muito a sério a promessa brincalhona de Geeta. Enquanto Geeta o tranquilizava mais uma vez sobre a disposição da Liga Paldea em proteger sua identidade, Naoki aceitou a oferta com gratidão. Logo, Geeta teve que ir embora, entrando em seu helicóptero após uma breve conversa. Deixado sozinho no rancho, Naoki olhou pensativo para o céu azul e claro, enquanto as palavras de Geeta ecoavam suavemente em sua mente. Casar com Iono, construir uma família juntos, administrar o rancho juntos, cuidar dos Pokémon lado a lado e envelhecer juntos. Só de imaginar isso, Naoki sentia como se a vida fosse completa. Naoki de repente sentiu falta de Iono. Mas então, não deveria haver uma proposta primeiro? Ele lembrou como, no anime, o professor Kukui fez uma proposta romântica ao professor Burnet. Como Iono foi quem confessou primeiro, era justo que desta vez fosse ele quem fizesse o pedido. Decidindo firmemente, Naoki planejou propor casamento a Iono assim que o assunto envolvendo Giratina e Arceus fosse resolvido. Quanto ao anel, Naoki de repente se lembrou da mega pedra que Steven lhe dera. Seria a peça central perfeita para o anel. Enquanto isso, no mundo da distorção, na serena ilha do Céu das Flores, Giratina jazia confortavelmente esparramada em meio a flores vibrantes, esmagando pétalas preguiçosamente sob sua grande forma. Com os olhos semicerrados, Giratina abriu a boca para morder uma fruta suculenta. Um suco doce jorrou, enchendo de puro deleite e contentamento. Flutuando animadamente diante de Giratina, o telefone Rotom relatou energicamente sua crescente popularidade. Ótimas notícias, Rotom. Sua contagem de fãs aumentou novamente. Você ganhou 1.380.000 novos fãs só hoje. Você oficialmente ficou em primeiro lugar no ranking online, superando todo mundo, Rotom. Conseguimos, Rotom. Pensou Giratina orgulhosamente, visivelmente satisfeito. Claro que era popular, afinal, agora era oficialmente o Pokémon número 1 do mundo. Rotom, leia alguns comentários dos meus admiradores humanos. Giratina instruiu. Imediatamente Rotom. Rotom respondeu ansiosamente, igualmente emocionado com a nova fama. Aqui está um comentário do usuário Pikachu Fofo. A Giratina é incrível. Definitivamente o Pokémon mais forte que eu já vi.
Continue, disse Giratina alegremente, absorvendo os elogios. Viu? Até os humanos reconheceram sua força. Entendi. Aqui está outra do usuário, PocFanatic17, meu Deus. Giratina é incrível. Ele até usa um telefone Rotom igualzinho às pessoas. Segui instantaneamente, poste mais selfies. Giratina, sou seu maior fã. Esse humano foi realmente ousado, pedindo selfies imediatamente. Será que eles achavam que Giratina era um Pokémon tão casual? Ignorando o pedido excessivamente entusiasmado, Giratina simplesmente mastigou outra maçã doce e fechou os olhos confortavelmente, descansando nas flores macias. Continue lendo, ordenou preguiçosamente ao telefone Rotom. Imediatamente Rotom. Capítulo 545. O dever de um médico. O aparecimento de Máscara Ciclizar desencadeou uma onda de excitação na região de Alola, mas eventualmente a paz retornou com o misterioso desaparecimento do herói. A verdadeira identidade de Máscara Ciclizar tornou-se ainda mais intrigante no coração das pessoas. Em meio a essa atmosfera, um novo dia amanheceu no rancho Naoki. Com os primeiros raios dourados de sol aparecendo no horizonte, Naoki e seus Pokémon acordaram, prontos para começar suas rotinas diárias. Depois de saborear o nutritivo café da manhã preparado com carinho por Indeedee e as enérgicas Evolutions saíram correndo pela porta. Correram pelos campos, saltando alegremente pela grama ensolarada. Devagar, gritou Naoki caminhando lentamente atrás deles, carregando uma grande cesta. Enquanto as Evolutions passavam correndo pelos estábulos, Sectrier e Glastrier ergueram a cabeça curiosamente, cativados pela cena animada. No entanto, tudo o que conseguiram avistar foi um breve vislumbre de caudas fofas desaparecendo ao longe. Aqui está, hora do café da manhã. Naoki anunciou alegremente, despejando cenouras frescas, raiz de gelo e raiz sombra de sua cesta no comedouro. Sectrier e Glastrier abaixaram a cabeça ansiosamente, mastigando alegremente. Observando-os, era impossível imaginar que esses dois Pokémon fossem corcéis lendários outrora reverenciados na tundra da coroa. Ali eles simplesmente aproveitavam a vida como cavalos comuns de rancho. Naoki sorriu calorosamente, acariciando gentilmente suas cabeças. Parecia que esses dois cavalos majestosos realmente se adaptaram à vida no rancho. Os brincalhões e Evolutions passaram então pelo cercado dos Gogoats, onde 3 Gogoats cochilavam confortavelmente na grama macia. Ouvindo a comoção, abriram os olhos preguiçosamente, bocejaram amplamente e observaram os Evolutions passarem correndo. Um delicioso aroma de bolinhos de grama fresca chegou até eles. Virando a cabeça ansiosamente, os Gogoats viram Naoki se aproximando. Aqui estão seus bolinhos de grama favoritos. Já estão com fome? Gritou Naoki, despejando as guloseimas no comedouro. Quando ele olhou para trás, os 3 Gogoats já haviam se levantado e estavam ansiosamente cutucando seus braços, assustando Naoki brevemente. Os Gogoats esfregaram afetuosamente suas cabeças nele antes de ansiosamente começarem a comer seu café da manhã. O rancho fervilhava de energia vibrante pela manhã. Gotas de orvalho brilhavam nas folhas da grama enquanto uma suave brisa matinal refrescava todos. Combei voou de sua colmeia em direção às flores desabrochando para coletar néctar e fazer mel doce, enquanto Butterfree preguiçosamente empoleirava-se no telhado, observando calmamente o sol nascendo mais alto no céu. Os esforçados Dragonites chegaram um por um, pegando pacotes e voando para terras distantes sob a orientação do telefone Rotom. Perto dali, Farfetch praticava diligentemente suas técnicas de alho poró. De repente, uma chuva suave caiu sobre as plantações próximas, cortesia de Dragonite, que usou a dança da chuva para ajudar a regar os campos. A chuva refrescante nutria as plantas em crescimento, fazendo com que o Dugtrio espiasse a cabeça para fora da terra para aproveitar o ar fresco. Eles já podiam imaginar como os vegetais ficariam viçosos e deliciosos quando estivessem totalmente crescidos. Pensando nos pratos deliciosos que Naoki prepararia para eles, o Dugtrio babou feliz, animado pela época da colheita. Depois de completar suas rondas matinais e alimentar todos os Pokémon, já eram 7h30. Ao voltar para casa, Naoki encontrou a Pini esperando ansiosamente por ele com olhos esperançosos. A Pini. Sim, eu lembro. Prometi que te ensinaria hoje. Naoki riu calorosamente. Alguns dias antes, a Pini havia expressado seu sincero desejo de se tornar médica Pokémon, esperando que Naoki pudesse ajudá-la a aprender. No entanto, devido à sua agenda lotada com a competição Batalha Royal, ele adiou as aulas para agora. Tecnicamente, Naoki também deveria começar seu desafio da Ilha de Alola em breve, como parte de sua recompensa por vencer a competição. Entretanto, com Máscara Ciclizar atraindo tanta atenção no momento, Naoki decidiu esperar até que as coisas se acalmassem antes de começar seu desafio da Ilha de Alola. Enquanto isso, ele planejou levar a Pini para visitar o centro Pokémon na cidade hoje. Enquanto Naoki se preparava para montar em Koraidon para ver a enfermeira Joy, vários treinadores de repente correram para o rancho. Senhor Naoki. Naoki piscou surpreso, reconhecendo os rostos animados diante dele como os dos treinadores que já haviam desafiado os testes de seu rancho. Olá, você veio para desafiar outra prova? Infelizmente estou um pouco ocupado hoje, então as provas do rancho estão temporariamente fechadas, explicou Naoki gentilmente. A garota entre eles balançou a cabeça energicamente. Não estamos aqui para desafiar nenhuma provação. O garoto ao lado dela interrompeu animadamente. Seu Alcremie. Senhor Naoki, seu Alcremie é incrivelmente habilidoso com o metrônomo, não é? Da última vez, ele derrotou meu Pokémon usando um golpe muito poderoso com o metrônomo. Naoki imediatamente ficou cauteloso, mas manteve o sorriso firme. Ah, é isso mesmo? Sim, minha Alcremie é bem habilidosa com o metrônomo, mas isso é porque um treinador muito poderoso me ensinou. Ele rapidamente decidiu inventar um mentor conveniente para evitar suspeitas. Os jovens treinadores pareceram confusos. Então, senhor Naoki, você não é o Máscara Ciclizar? Máscara de Ciclizar?
Não é o treinador que impediu o Pokémon lendário de lutar? Naoki agiu com espanto. Os 3 treinadores estudaram atentamente sua reação de choque, mas não encontraram nada suspeito. A garota suspirou decepcionada. Nós realmente achamos que você poderia ser o Máscara Ciclizar. O garoto assentiu concordando. É verdade, Paldia e Alola são muito distantes. Além disso, o Sr. Naoki tem todos esses Pokémon para cuidar. Seria impossível para ele ficar fora por tanto tempo. Afinal, viajar entre Alola e Paldia leva bastante tempo, mesmo de avião. Que pena. Outro garoto de repente se lembrou do que Naoki havia mencionado. Sr. Naoki, o senhor não disse que um treinador poderoso ensinou seu Alcremie? Naoki assentiu convincentemente. É verdade. Foi há uns 7 ou 8 anos, quando eu estava viajando pelo mundo, que encontrei um treinador misterioso no fundo de uma floresta. Ele compartilhou sua sabedoria sobre criação de Pokémon comigo e mais tarde, eu a apliquei na criação do meu Alcremie. Uau, será que aquele treinador misterioso era um Máscara Ciclizar? Os olhos de Naoki se arregalaram dramaticamente, fingindo compreensão com habilidades de atuação perfeitas. Que sorte! Os jovens treinadores inocentes acreditaram nele de todo o coração, com os rostos cheios de admiração. Gostaríamos de conhecer o Máscara Ciclizar também. No entanto, a menina sentiu uma suspeita incômoda, talvez uma intuição feminina? Percebendo que Naoki parecia ocupado, ela puxou seus amigos, desculpando-se educadamente antes de sair. No entanto, em vez de partir imediatamente, os 3 treinadores decidiram perguntar pela cidade. Por fim, eles descobriram que havia um homem que visitava regularmente o rancho de Naoki por volta das 17 horas todos os dias para pegar suprimentos. Vamos perguntar a ele, sugeriu a garota animadamente. Se esse homem visse Naoki regularmente durante essas abordagens, ele definitivamente saberia se Naoki era Máscara Ciclizar. Logo, o trio encontrou Zack no mercado, carregando caixas em seu caminhão. Depois de ouvir as perguntas, Zack, vestindo uma camisa com uma toalha enrolada no pescoço, deu uma tragada pensativa no cigarro. Naoki? No rancho às 17 horas, você disse? Repetiu Zack, um pouco confuso. Sim. Os treinadores assentiram ansiosamente. Zack riu calorosamente. Claro que sim. Todos os dias por volta dessa época, o Naoki entrega pessoalmente os suprimentos. Ele até pediu para o Koraidon e o Ciclizar ajudarem a carregar o leite Gogoat no meu caminhão. O Naoki é o mais honesto possível, sempre passando um tempo no rancho com seus Pokémon. A única vez que ele saiu foi anos atrás para uma conferência agrícola. De jeito nenhum ele vai correr por Alola. Entendi. A moça agradeceu sinceramente a Zack. Muito obrigada, senhor. O trio se despediu de Zack e foi até um café próximo para discutir suas descobertas. Parece que nosso palpite estava completamente errado. Afinal, o Sr. Naoki não é um Máscara Ciclizar, suspirou um garoto. Que decepção. Achei que seríamos os primeiros a descobrir a verdadeira identidade do Máscara Ciclizar. Acrescentou outro treinador, tristemente. A garota respondeu pensativamente. Talvez o Máscara Ciclizar use uma máscara porque não quer que ninguém saiba quem ele é. Não deveríamos continuar incomodando. Enquanto isso, no centro Pokémon, Naoki desmontou de Koraidon, segurando a Pini gentilmente em seus braços. Ele olhou para a placa familiar do centro Pokémon e sorriu calorosamente para a Pini. Chegamos. A Pini olhou curiosamente para o prédio de formato único, reconhecendo o símbolo imediatamente. Não era aquela Pokébola usada para capturar Pokémon? Este é um centro Pokémon, explicou Naoki gentilmente. É um lugar especial dedicado à cura de Pokémon feridos. Naoki entrou, a Pini olhando ao redor ansiosamente. De manhã, o centro Pokémon não estava lotado. Os treinadores que haviam passado a noite ali desfrutavam tranquilamente do café da manhã com seus Pokémon, preenchendo o ambiente com uma atmosfera relaxante e aconchegante. A enfermeira Joy e seu Aldino estavam atrás do balcão, examinando cuidadosamente os registros médicos dos Pokémon feridos. Ao ver Naoki se aproximando, Aldino, usando seu chapéu de enfermeiro, levantou a cabeça e ofereceu um sorriso caloroso. Aldi. A enfermeira Joy se virou ao ouvir a voz gentil de Aldino, agradavelmente surpresa ao ver Naoki. Naoki, o que te traz aqui hoje? Algum dos seus Pokémon se machucou? Não, estão todos bem, assegurou-lhe Naoki gentilmente. Ele olhou carinhosamente para Pini em seus braços. Minha pequena Pini quer se tornar médica Pokémon e ajudar a cuidar dos Pokémon no rancho. Então pensei em trazê-la aqui para observar como enfermeiras e médicos profissionais trabalham. Entendi. A enfermeira Joy sorriu, encantada. Ela olhou com carinho para Pini e acrescentou gentilmente. Que Pokémon atencioso você é. Não se preocupe, Aldino e eu ficaremos felizes em lhe mostrar o lugar. Aldino ecoou docemente, combinando com a expressão gentil da enfermeira Joy. A Pini inclinou a cabeça, intrigada. Naoki gentilmente colocou a Pini no chão. Vá em frente a Pini. Deixe Aldino e a enfermeira Joy lhe mostrarem o que é ser médico. Aldino se aproximou alegremente de Apine, guiando-a gentilmente para o centro Pokémon. A enfermeira Joy olhou para trás. Naoki, você gostaria de se juntar a nós? Obrigado, respondeu Naoki, seguindo junto com Koraidon. Por dentro, o centro Pokémon era exatamente como Naoki se lembrava de suas viagens, muito mais do que apenas uma clínica. Era uma instalação completa que incluía quartos para pacientes, um refeitório, alojamento e áreas de lazer. Assim como no anime, os treinadores viajantes podiam receber gratuitamente tratamento para seus Pokémon, refeições e acomodações aqui. Em um dos quartos, alguns Pokémon estavam deitados em camas, conectados a soro intravenoso enquanto se recuperavam. A Pini olhou curiosamente pela janela. Esses Pokémon estão gravemente feridos e precisam de cuidados especiais, explicou a enfermeira Joy gentilmente. Mas Apine, por que você quer se tornar médica? Aldino? Aldino gentilmente repetiu a pergunta da enfermeira Joy para Apine. Apine,
A Penny declarou confiante, porque esses Pokémon precisam de ajuda. Aldino sorriu em aprovação, claramente compartilhando o sentimento de Apine. A enfermeira Joy também entendeu os sentimentos sinceros de Apine e continuou. Mas se tornar um médico Pokémon envolve muito trabalho duro. Ela elaborou. Além de cuidar de Pokémon feridos, você precisará de amplo conhecimento, como identificar medicamentos, diagnosticar condições com precisão e administrar tratamentos adequados. Isso é crucial porque o tratamento errado pode piorar os ferimentos, colocando suas vidas em risco. Além disso, médicos e enfermeiros treinam rigorosamente. Eles usam movimentos como cantar para aliviar a dor dos Pokémon, ajudando-os a dormir, e pulso de cura para tratar ferimentos. Apine, respondeu Apine energicamente. Naoki já havia explicado essas tarefas durante a viagem até o centro, então não se sentiu nem um pouco intimidada. Em vez disso, sua determinação só aumentou. Além disso, ontem Palmot havia garantido a ela que se houvesse um ferimento muito difícil de tratar, eles sempre poderiam usar leite Gogoat. Assim, qualquer Pokémon se recuperaria instantaneamente. Você tem uma determinação maravilhosa. A enfermeira Joy elogiou o espírito de Apine com entusiasmo. Após o passeio, a enfermeira Joy pegou vários cadernos em seu quarto e os entregou a Naoki. Estas são minhas anotações e experiências da faculdade de enfermagem. Naoki, você pode compartilhá-las com Apine. Além disso, meu Aldino ficará feliz em ajudar. Se você estiver livre, sinta-se à vontade para trazer Apine aqui todas as noites depois das 17 horas. Aldino pode compartilhar dicas práticas de enfermagem com ela. Muito obrigada, Naoki aceitou com gratidão os cadernos da enfermeira Joy. Ele pensou em presentear a enfermeira Joy com algumas melancias frescas e produtos de seu rancho para expressar sua gratidão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 546. As frutas de Oran restauram a energia de um Pokémon. As frutas de Cheri podem curar paralisia causada por movimentos do tipo elétrico ou pó atordoante e o suco das frutas de peixe remove veneno, explicou Naoki pacientemente. Chesto Berries com seu aroma forte despertam os Pokémon do sono, e se um Pokémon se queimar, você precisará de House Berries. Na aconchegante sala de estar, Naoki colocou várias frutas vermelhas que havia preparado mais cedo sobre a mesa, explicando cuidadosamente o uso de cada uma delas para Apine da esquerda para a direita. Apine, segurando sua pedra redonda com força, ouviu atentamente com os olhos brilhando de curiosidade. Naoki olhou para ele e sorriu calorosamente. Você entendeu tudo isso? Apine assentiu ansiosamente. Ótimo. Vamos fazer um teste rápido. Naoki misturou as frutas, embaralhando-as para quebrar a ordem original. Depois de reorganizá-las, ele colocou as frutas em uma nova fileira. Apine piscou, parecendo um pouco confuso agora. Naoki pegou uma pechabelry rosa e perguntou gentilmente. Você se lembra do nome desta fruta? Apine hesitou, respondendo suavemente. Apine. Naoki sorriu gentilmente. Claramente Apine não se lembrava. Esta é uma pechabelry, explicou Naoki novamente pacientemente. Ela cura Pokémon envenenados. Uma pechabelry cura veneno. Os olhos de Apine brilharam com a compreensão. Ela se lembrava agora. Tudo bem, vamos tentar de novo. Naoki colocou a pechabelry de volta entre as outras e as misturou mais uma vez. Enquanto ele introduzia as frutas novamente, Apine olhou intensamente para a fruta peixa, cantando baixinho em seu coração. Pechabelry, cura veneno, cura veneno. Naoki percebeu que Apine estava obcecado pela pechabelry e decidiu testar uma fruta diferente. Ele estendeu a mão e pegou uma cherry-belry vermelha e redonda. E essa fruta? Você lembra do nome dela? Vendo isso, Apine piscou surpreso. Apine. Naoki acenou com a cabeça encorajando-a. Apine respondeu incerto. Apine. Oranberry para tratar queimaduras de frio? Naoki a corrigiu gentilmente com um sorriso paciente. As Pear Berries são para congelamento, e Oranberries restauram a força de Pokémon cansados. Apine sentiu-se desanimada, quase caindo em prantos. Estava começando a achar que não era muito inteligente. Percebendo os olhos marejados de Apine, Naoki rapidamente a tranquilizou. Ei, está tudo bem. Não chore. Se lembrar de tudo de uma vez for difícil, podemos aprender apenas uma fruta por dia. Nesse ritmo, você terá todas elas memorizadas em menos de um mês. Apine parou de chorar e olhou para cima, esperançosa. Apine? Está tudo bem mesmo? Naoki assentiu calorosamente, tranquilizando-a. Claro, por hoje vamos nos concentrar em lembrar desta cherry-belry e seus efeitos. Com isso, Naoki entregou a Apine a cherry-belry. Apine segurou a fruta cuidadosamente, piscando curiosamente. Cherry-berries têm um sabor picante, explicou Naoki pacientemente. Quando um Pokémon come uma, a sensação picante ajuda a estimular os músculos paralisados, permitindo que o Pokémon recupere os movimentos. Apine assentiu seriamente, determinado a lembrar. Ótimo. Agora guarde essa cherry-belry com você hoje e pense nisso enquanto segue em frente. Apine. Naoki se levantou e foi cuidar dos campos lá fora. Com o aumento das temperaturas, as ervas daninhas brotavam rapidamente, competindo com as plantações por nutrientes. Enquanto isso, Apine vagava pelo rancho segurando sua cherry-belry, murmurando baixinho, Apine. Cherry-belry cura paralisia, cherry-belry cura paralisia. Seu comportamento sincero chamou a atenção de muitos Pokémon no rancho. Enquanto Apine passeava perto do galinheiro, Palmot sentou-se no telhado polindo seu martelo. Palmot olhou para baixo, intrigado. Palmot, o que você está fazendo? Apine olhou para cima ansiosamente, respondendo em voz alta. Apine, estou aprendendo sobre frutas vermelhas. Palmot, você sabia que as frutas vermelhas da Cheri curam paralisia? Palmot pensou por um momento. Sinceramente não sabia, provavelmente porque nunca havia experimentado paralisia. De repente, Apine fez uma pausa. Espera, o que exatamente era paralisia? Ela perguntou rapidamente a Palmot. Apine? Palmot, o que é paralisia?
Palmote respondeu orgulhosamente, feliz em ajudar. Palmote, Palmote, eu sei essa. A paralisia impede os Pokémon de se moverem. Eu tenho um movimento que pode causar isso. A Pini considerou cuidadosamente essa informação. Ela percebeu que não bastava apenas memorizar as frutas vermelhas, ela precisava reconhecer a aparência e a sensação de diferentes condições. Se não soubesse identificar paralisia, sono ou queimaduras, conhecer apenas as frutas vermelhas não ajudaria muito. Mas como ela poderia realmente entender essas condições? A Pini refletiu profundamente e rapidamente teve uma ideia brilhante. Se ela mesma tivesse passado por essas condições e depois comesse as frutas correspondentes, ela certamente se lembraria claramente. Sentindo-se entusiasmada com seu novo plano, a Pini olhou para Palmote no telhado e declarou em voz alta: a Pini, Palmote, use seu movimento paralisante em mim. Palmote? Palmote quase caiu do telhado em choque. Será que ouviu direito? Perguntou incerto. Palmote, o que você disse? A Pini repetiu ansiosamente. A Pini, eu quero experimentar a paralisia, então sei exatamente como é. A Pini parecia animada com sua própria ideia brilhante. Palmote hesitou, parecendo preocupado. Palmote, mas eu não quero que você se sinta desconfortável. A Pini balançou a cabeça vigorosamente com um olhar firme e determinado. A Pini, não tenho medo. Ela se lembrou da linda pedra oval que Naoki lhe dera. Ela não o decepcionaria. Ao ver a determinação de Apini, Palmote se emocionou. Ele se lembrou da época em que chegou ao rancho como um pequeno Pokémon, resgatado e adotado por Naoki. Naquela época, ele se sentiu igualmente grato, ansioso para retribuir a gentileza de Naoki. Isso mesmo. Apini e ele estava do mesmo jeito. Com uma determinação renovada, Palmote bateu no peito com orgulho. Palmote, então, deixa comigo. Palmote pulou do telhado do galinheiro e cuidadosamente liberou uma suave corrente elétrica, enviando suaves ondas eletromagnéticas em direção a Apini. Em um instante, Apini sentiu seu corpo inteiro enrijecer, como se ela tivesse se tornado uma rocha pesada, incapaz de controlar seus membros ou senti-los claramente. Apini lutou bravamente, notando fracas faíscas amarelas ocasionalmente piscando por seu corpo. Então isso é paralisia. De repente Apini entendeu. Quando os Pokémon estão paralisados, seus corpos ocasionalmente emitem pequenas faíscas elétricas. Palmote observava Apini nervosamente, ansiosa por ter controlado cuidadosamente a eletricidade para não machucá-la. Apini não respondeu imediatamente, com os olhos fixos na Cherry-Belry caída no chão. Ela chamou baixinho. Apini. Palmote entendeu rapidamente. Pegou a Cherry-Belry e cuidadosamente a deu para Apini. Assim que Apini engoliu a fruta, ela sentiu a dormência desaparecer rapidamente. Seus membros recuperaram a sensibilidade e ela pôde se mover livremente novamente. Apini olhou para as próprias mãos com admiração. Agora ela realmente sabia como era a paralisia, e ela definitivamente se lembraria claramente da aparência e do efeito da Cherry-Belry. Entusiasmada com sua nova compreensão, Apini decidiu animadamente continuar seu experimento com outras condições: queimaduras, veneno, sono, congelamento e até confusão. 3 minutos depois, Apini e Palmote retornaram silenciosamente para a sala de estar. Querendo surpreender Naoki depois de dominar todo o conhecimento sobre frutas vermelhas, Apini decidiu manter sua pequena aventura em segredo. Na próxima vez que Naoki a testou, ela respondeu todas as perguntas com confiança e perfeição. Imaginar a surpresa de Naoki encheu Apini de alegre antecipação. Apini. Palmote voou até a lareira, chamando suavemente por seu amigo que estava lá dentro. Depois de um momento, Slugma rastejou pelo cano do outro lado e emergiu na lareira, cumprimentando Palmote alegremente. Au! Palmote. Palmote explicou cuidadosamente o plano de Apini para Slugma em detalhes. Depois de ouvir isso, Slugma concordou alegremente. Slugma se virou para Apini, gesticulando para que ela estendesse a mão. Uó! Apini estendeu a mão, curiosa. Assim que tocou o corpo de Slugma, sentiu imediatamente uma forte sensação de queimação. A dor repentina da queimadura fez com que Apini retirasse rapidamente a mão com um pequeno grito de dor. Apini! Esse grito imediatamente chamou a atenção de Indeedee, que estava limpando do outro lado da sala. Indeedee correu com uma vassoura para ver o que tinha acontecido. Ao ver a queimadura na mão de Apini, Indeedee rapidamente se virou para buscar um remédio. Entretanto, Apini gritou urgentemente para detê-lo. Rap! Indeedee fez uma pausa, confuso. Apini rapidamente pegou a sacola de frutas de Naoki e procurou entre elas para encontrar a fruta certa para tratar queimaduras. Apini tentou comer uma fruta, mas a dor persistiu. Sem se deixar abater, ela imediatamente experimentou outra fruta. Por fim, quando ela comeu uma Raspberry, Apini sentiu um alívio instantâneo quando a queimação passou. Apini exclamou alegremente, é definitivamente esta fruta. Indeedee olhou para Apini confuso, sem entender completamente. Palmote explicou rapidamente a situação para Indeedee. Palmote, Apini está aprendendo secretamente sobre frutas vermelhas para surpreender Naoki mais tarde, então não podemos deixá-lo saber ainda. Por favor, mantenha isso em segredo. Indeedee assentiu pensativamente Indei. Claro que ele não contaria a ninguém, mas agora havia mais de um Pokémon na sala de estar. Entendendo a dica de Indeedee, todos os Pokémon viraram suas cabeças simultaneamente para Calyrex, que estava calmamente sentado no sofá, brincando com o telefone. Calyrex olhou para cima lentamente percebendo seus olhares e piscou. Embora não tenha tirado os olhos do celular, Calyrex ainda sentia o Pokémon olhando para ele. Após uma breve pausa, ele calmamente declarou, eu também não contarei nada sobre isso ao Naoki. Os Pokémon soltaram suspiros de alívio. Com o problema da queimadura resolvido, Palmote e Apini rapidamente foram para a Árvore do Mundo, onde encontraram Glaceon relaxando ao sol perto da guilda Pokémon. Depois de ouvir o plano, Glaceon olhou para Apini com preocupação. Bui, mas isso vai te machucar.
A Penny deu um tapinha confiante no peito. A Penny: está tudo bem, não estou com medo. Nesse momento Lilligan, dona da loja de artigos, passou por ali e ouviu a conversa. Ela entrou animada para promover os produtos da loja. Lily: não se preocupe se você se machucar. Temos cinzas sagradas do Lord Roa na loja. Glaceon, tranquilizada com isso, assentiu e se preparou. Reunindo energia do tipo gelo, ela lançou um suave raio de gelo em a Penny. Uma onda fria de energia do tipo gelo rapidamente envolveu a Penny, congelando-a em instantes. Bui! Glaceon examinou sua obra de gelo, sentindo-se um pouco inseguro. Palmote, igualmente preocupado, bateu levemente no gelo com seu martelo, quebrando-o. A Penny emergiu, tremendo e agarrando os braços com força. Palmote rapidamente trouxe uma variedade de frutas vermelhas, encorajando a Penny a encontrar a fruta certa para curar o congelamento. No entanto, após comer várias frutas sem melhora, a Penny ficou mais fraca, alarmando Palmote. Percebendo que a situação estava se tornando perigosa, Palmote rapidamente pediu a Lilligan que buscasse a cinza sagrada. Lilligan assentiu e correu para sua loja, retornando logo em seguida com uma bolsa de cinzas sagradas. Palmote gentilmente a deu para a Penny. Assim que engoliu a cinza sagrada, a Penny sentiu um calor reconfortante irradiando de dentro. A Penny! Ela exclamou, seu corpo aquecendo rapidamente. Esse calor reconfortante a preencheu completamente, removendo qualquer vestígio de frio e restaurando suas forças completamente. No momento seguinte, algo extraordinário aconteceu. O corpo de a Penny de repente emitiu uma luz branca brilhante e ofuscante. Dentro da luz, a Penny começou a se transformar rapidamente. Momentos depois, um novo Pokémon apareceu orgulhosamente diante de todos. Este Pokémon tinha um corpo rosa em forma de ovo, braços curtos e uma cauda. Extensões macias semelhantes a pelos adornavam ambos os lados de sua cabeça, e ela tinha uma bolsa abdominal arredondada que abrigava delicadamente um grande ovo. Sua expressão era incrivelmente gentil e amável. Sorrindo calorosamente para Palmote e Glaceon, ela gritou suave e docemente: Chansey! Capítulo 547. Clair. A Penny evoluiu para Chansey. Quando Naoki recebeu a notícia, ele ficou completamente atordoado. Olhando para a recém-evoluída Chansey redonda à sua frente, ele perguntou hesitante: a Penny? Ele não disse para ela carregar uma Cherry-Berry por um dia? Como ela de repente evoluiu para uma Chansey? Chansey! Chansey deu um grito alegre, segurando o ovo na bolsa enquanto começava a explicar a Naoki o que havia acontecido. Chansey, Chansey. Naoki piscou. Então, para memorizar melhor os efeitos das frutas, você intencionalmente impôs condições de status a si mesmo e depois curou cada uma delas usando a fruta correspondente? Chansey assentiu orgulhosamente. Naoki ficou sem palavras por um momento. Era um método direto e incrivelmente imprudente. Então, você memorizou todos eles? Ele perguntou. Chansey assentiu confiantemente. Chansey. Então ela compartilhou animadamente os detalhes do seu processo de aprendizagem. Ela pediu a Palmote que a paralisasse e se curou com uma Cherry-Berry. Deixou Slugma queimá-la, Glaceon congelá-la e Venusaur adormecer com pó do sono. Agora, ela tinha memorizado todos os principais tratamentos com frutas vermelhas e as condições que elas deveriam curar. Chansey! Ela olhou para Naoki com olhos brilhantes, esperando elogios. Naoki não pôde deixar de sorrir. Muito impressionante. Mas se você quiser passar para o próximo nível de treinamento, precisará passar em mais um teste. Chansey gritou com determinação, sinalizando que estava pronta. Então Naoki voltou para seu quarto, pegou um lote de frutas e começou a testá-la mais uma vez. Para sua surpresa, Chansey respondeu todas as perguntas corretamente desta vez. Ela não só conseguiu identificar cada fruta pelo nome e descrever seu efeito, como também explicou os sintomas de cada condição. Por exemplo, ela explicou que Pokémon paralisados sentem rigidez muscular e podem apresentar faíscas visíveis de eletricidade estática em seus corpos. Naoki assentiu com satisfação. Só mais uma coisa para se lembrar, disse ele. Existem dois tipos de paralisia. Uma é induzida por eletricidade, como você já experimentou, e a outra é causada por movimentos de pó do tipo grama. Se um Pokémon for paralisado por pó atordoante, por exemplo, não haverá eletricidade no corpo, apenas dificuldade para se mover. Você precisará aprender a diferenciar. Chansey ouviu atentamente e decidiu visitar Butterfree mais tarde para ter mais experiência prática. Então, parabéns, Chansey. Você passou no teste e se tornou oficialmente uma médica Pokémon residente, anunciou Naoki. Ele se levantou, foi até o quarto e voltou com um gorro de enfermeiro e uma pequena pasta médica com um símbolo de cruz vermelha. Chansey reconheceu os itens imediatamente. Era o mesmo equipamento que Blissey usava no centro Pokémon. Seus olhos brilharam de entusiasmo. Este conjunto é só para você, disse Naoki com um sorriso. Você pode carregar remédios e frutas vermelhas dentro da bolsa, então, se encontrar algum Pokémon precisando de ajuda, estará pronto para ajudá-lo. Chansey aceitou a bolsa ansiosamente, e Naoki colocou delicadamente o gorro de enfermeira em sua cabeça. A partir de hoje, seu próximo passo é acompanhar a enfermeira Joy e Aldino no centro Pokémon e aprender a cuidar dos treinadores visitantes e seus Pokémon. Os olhos de Chansey brilharam de determinação. Naquela mesma tarde, Chansey chegou ao centro Pokémon para começar sua nova jornada, aprendendo junto com a enfermeira Joy e Aldino. Enquanto isso, na sede da Liga Paldea, uma batalha feroz estava em andamento. Geeta, a campeã de Paldea, sorriu calmamente para seu oponente do outro lado do campo de batalha. Sua desafiante usava uma capa azul esvoaçante sobre um longo vestido combinando. Com seus longos cabelos azuis e presença elegante, ela se portava com um ar confiante e refinado. Nossa, a partida chegou ao clímax, disse Geeta com admiração. Você realmente me impressionou.
Me levar até aqui não é pouca coisa. Mas estou emocionada que a região de Paldea abrigue tantos talentos extraordinários. Venha, derrote-me e o título de campeã será seu. Restou apenas um Pokémon de cada lado. De frente para Geeta, a mulher sorriu de volta com entusiasmo. É raro encontrar uma batalha como esta, disse ela com os olhos brilhando intensamente. Mas eu sou a Clair, a treinadora do tipo dragão mais forte do mundo. Não importa quem eu enfrente, eu dou tudo de mim. Vai, Dragonite! Com um olhar determinado, Clair atirou a Pokébola em sua mão. Um clarão de luz branca irrompeu, e um poderoso Dragonite, claramente treinado com muito cuidado, pousou graciosamente no campo de batalha. Dragonite. Esse Pokémon traz lembranças de um velho conhecido. Geeta refletiu em voz alta com um sorriso nostálgico. Por um breve momento, o rosto de Naoki passou pela sua mente. Ela não pôde deixar de provocar. Mesmo que aquele cara tenha capturado um bando inteiro de Dragonite, ele raramente os deixa lutar. Em vez disso, eles estão sempre por aí entregando mercadorias pelo mundo. Clair piscou momentaneamente pega de surpresa pelo comentário. Mas Geeta não deu mais detalhes. Com um sorriso caloroso, ela chamou seu último Pokémon. Nesse caso, eu também vou com tudo. Vamos nessa, Glimora. Um brilhante raio de luz revelou um Pokémon impressionante em forma de flor de cristal, com pétalas de safira escuras que brilhavam como pedras preciosas sob as luzes do estádio. Diante de Dragonite, Glimora assumiu sua posição com postura tranquila. O campo de batalha tremeu sob o peso da expectativa enquanto os dois últimos Pokémon se enfrentavam. De um lado estava Dragonite, com as asas abertas e os olhos ardendo de determinação feroz. Do outro lado, Glimora pairava elegantemente, com pétalas cristalinas se abrindo como uma flor radiante, pulsando com energia tóxica. Geeta ajustou a postura com o olhar aguçado. Glimora, picos tóxicos, agora. Com um zumbido cristalino, Glimora girou no ar. De suas pétalas, agulhas roxas e afiadas choveram sobre o campo de batalha, cravando-se no chão. Um brilho sutil de veneno cobriu o campo como minas terrestres invisíveis. Clair deu um sorriso irônico. Como esperado do campeão de Paldea, mas eu vim preparado. Dragonite Furacão. Dragonite ergueu-se com um poderoso bater de asas. Um vórtice de vento rugindo formou-se acima do campo de batalha, girando com uma força incrível antes de descer sobre Glimora como um deus da tempestade irado. Prepare-se e contra-ataque com a joia do poder, gritou Geeta. Glimora flutuou graciosamente, reunindo energia em uma esfera brilhante de luz. Assim que o furacão atingiu, lançou a joia do poder diretamente no olho da tempestade. Os dois ataques colidiram no ar com um estrondo de sacudir a terra. Poeira e luz explodiram, cobrindo o campo de batalha com fragmentos brilhantes. Quando o ar clareou, ambos os Pokémon permaneceram de pé, mas estava claro que nenhum deles havia escapado ileso. Clair estreitou os olhos. Vamos aumentar a aposta. Dragonite, dança do dragão. O corpo de Dragonite brilhava com uma aura vermelha mística enquanto se movia em uma dança rítmica, aumentando sua velocidade e poder de ataque em um floreio de tirar o fôlego. A voz de Geeta interrompeu os aplausos da multidão. Não dê espaço para ele respirar. Giro mortal. O corpo de Glimora girou rapidamente, liberando uma onda espiral de toxinas que varreu a arena, dissipando a aura de polimento de Dragonite e limpando o campo de quaisquer perigos remanescentes do lado de Geeta. Dragonite sibilou quando o veneno penetrou em suas escamas. Ele pousou pesadamente com as asas se contraindo. Clair estalou os dedos. Então vamos acabar com isso. Ultraje. Com um rugido que abalou as arquibancadas, Dragonite avançou, os olhos brilhando com energia selvagem. Transformou-se em um borrão de fúria alaranjada, atingindo Glimora com o poder bruto e imponente de um dragão. Aguente firme, então brilho deslumbrante, a queima-roupa. Geeta ordenou. Enquanto Dragonite investia contra Glimora repetidamente, o Pokémon cristalino brilhou com uma luz radiante. Então, com um clarão ofuscante, liberou uma explosão de energia do tipo fada diretamente no peito de Dragonite. Dragonite foi arremessado para trás pelo campo de batalha, deslizando com força contra os pisos. Os dois Pokémon respiravam com dificuldade, ambos machucados com cicatrizes e se recusando a cair. O olhar de Clair se aguçou. Acabe com isso. Meteoro do dragão. Um brilho flamejante surgiu na garganta de Dragonite. O céu escureceu. Orbes derretidas de energia dracônica espiralaram para cima, e então choveram em uma barragem espetacular. Glimora, use rocha polida e passe pelos espaços. Geeta gritou. Glimora voou com uma velocidade sobrenatural, contorcendo-se entre os meteoros, escapando de todo o impacto do ataque. Mas um único meteoro perdido atingiu sua lateral, fazendo-a cair no chão com um estrondo. A fumaça encheu o campo de batalha. O silêncio caiu. Geeta esperou, preparada. Então, a luz ao redor de Glimora desapareceu. O árbitro ergueu a bandeira e apitou bruscamente. Glimora não pode lutar. O vencedor desta partida é o desafiante, Clair, da região de Johto. Clair aceitou o resultado com um aceno sereno. Ela não ficou particularmente surpresa. Ela olhou para seu telefone Rotom, que tinha acabado de ser atualizado com seu novo status. Agora, ela estava oficialmente qualificada para desafiar o treinador mais misterioso e poderoso da região de Paldea. Do outro lado do campo, Geeta não mostrou sinais de frustração com a derrota. Ela juntou as mãos e sorriu calorosamente. Parabéns, Clair. Você concluiu com sucesso a prova de campeão da região de Paldea. A partir deste momento, você é oficialmente reconhecida como uma treinadora de nível campeã. Clair hesitou. Embora apreciasse a honra, ela não tinha intenção de se juntar à Liga Paldea. Afinal, ela era herdeira do clã Dragão e líder de ginásio da cidade de Blackthorn em Johto. Então, em vez de responder imediatamente, ela simplesmente olhou para Geeta em silêncio. Depois de um momento, ela balançou a cabeça gentilmente. Geeta entendeu instantaneamente.
Embora um pouco decepcionada, ela não insistiu. Em vez disso, ofereceu um sorriso sincero e disse: a Liga Paldia sempre lhe dará as boas-vindas. Depois de deixar a sede da Liga Paldia, Claire pegou seu telefone Rotom e ligou para seu primo Lance. A ligação foi completada rapidamente, e as feições firmes e esculpidas de Lance apareceram na tela. Sua capa vermelha característica não estava visível, ele vestia uma roupa escura mais casual. E aí? Perguntou Lance. Seu tom era baixo, ele estava em uma missão secreta. Uma investigação da Liga Canto havia descoberto uma possível base da equipe Rocket, e Lance planejava se infiltrar disfarçado. Claire respondeu calmamente: ganhei todos os 8 emblemas da Liga Paldia, completei o desafio de campeão e agora estou oficialmente qualificada para desafiá-lo. Entendo, respondeu Lance, estreitando os olhos. Memórias passaram por sua mente, especificamente aquela batalha anos atrás, durante o banquete de Unova. Ele ficou em silêncio por um momento e então avisou: ele é poderoso. Não é apenas o domínio dele sobre os tipos dragão. Você deve esperar versatilidade com todos os tipos de Pokémon. Mas precisa ter cuidado especial com o Dragonite dele e sua tática Tempestade. A expressão de Claire mudou. Lance continuou: para a maioria dos Dragonites, essa estratégia é bem básica. Ela usa a dança da chuva para aumentar a precisão do trovão. Mas o Dragonite dele é diferente. Ele não usa apenas o clima, ele o comanda. Cria tempestades quase instantaneamente, distorcendo todo o campo em seu domínio. No momento em que a batalha começa, ele aproveita a vantagem do clima e nunca mais a larga. Você assistirá impotente enquanto uma violenta tempestade irrompe sobre a arena e, de repente, o trovão do seu Dragonite se torna inescapável. Claire olhou para a tela incrédula. Sério? Tão intenso assim? Lance assentiu sombriamente. Você sabe como é ser pego por um tufão? É isso que a Dragonite dele traz para o campo. Claire sabia muito bem. Antes de seu Dragonair evoluir para um Dragonite, ele havia treinado em condições de tufão para desenvolver resistência e poder. Mas Dragonite realmente cria essas condições com suas asas? Nem Lance conseguiu fazer isso. A expressão de Claire ficou séria. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Quão poderoso era aquele Dragonite? E o mais assustador é que não havia apenas um. Ela se lembrava claramente da cena no rancho dele. Havia vários Dragonites vagando livremente. Nesse ponto, o chamado verdadeiro santuário do dragão pode, na verdade, ser seu rancho. Ela não pôde deixar de pensar: se aquele treinador misterioso tivesse alguma linhagem ou clã, ele poderia ter roubado os holofotes do próprio clã dragão. Eles seriam a verdadeira realeza dos dragões, e o resto de nós seríamos imitações baratas. Percebendo seu desconforto, Lance tentou tranquilizá-la. Mesmo assim, enfrentá-lo pode ser exatamente o tipo de batalha que você precisa. Claire afastou os pensamentos que turbilhonavam sua mente e disse firmemente: entendido. Após encerrar a ligação, Lance retomou sua missão, infiltrando-se rapidamente na base da Rocket através de um duto de ventilação, com seu Dragonite deslizando silenciosamente ao lado dele. Enquanto isso, Claire pegou uma das opções de transporte famosas de Paldia, o táxi voador Squawkabilly, e seguiu em direção ao seu destino, cidade Kozagi. O vibrante Squawkabilly verde batia as asas firmemente no céu azul claro. Nuvens brancas e fofas flutuavam preguiçosamente acima, projetando sombras suaves sobre a terra abaixo. Claire encostou-se à janela da carruagem flutuante, observando a paisagem passar em silêncio. Pela primeira vez, seu olhar tipicamente penetrante se suavizou. O céu aqui é tão azul, e tudo parece tão calmo. Comparada com sua casa na região de Johto, Paldia parecia um paraíso. Sem equipe Rocket. Sem sindicatos criminosos. Sem círculos subterrâneos de caça Pokémon. Apenas paz. Durante sua jornada em Paldia, ela não encontrou nenhum traço de atividade maliciosa. Se ao menos Johto pudesse ser assim, ela pensou melancolicamente. Seus olhos se fecharam lentamente, o ritmo suave do voo a embalando em um raro e tranquilo cochilo. Quando ela abriu os olhos novamente, o táxi Squawkabilly já havia começado a descer. O motorista, um homem alegre com um colete de voo, virou-se com um sorriso amigável. Senhorita, chegamos à cidade de Kozagi. Por favor, lembre-se de levar seus pertences antes de desembarcar. Claire deu um pequeno aceno de agradecimento e desceu da carruagem. Diante dela estendia-se uma pitoresca cidade litorânea, cujo charme era acentuado pela brisa salgada e pelas ondas rítmicas quebrando nas proximidades. Claro que se não fossem os inúmeros canteiros de obras e guindastes espalhados pelo horizonte, pareceria um cartão postal perfeito. Ainda assim, estava claro para Claire que a cidade de Kozagi estava crescendo rapidamente. Espere mais alguns anos, ela pensou, e esta pequena cidade pode se transformar em uma cidade moderna e movimentada. Pegando seu telefone Rotom, Claire abriu o mapa. Surpreendentemente, o rancho Naoki não aparecia nos dados oficiais de navegação. Franzindo a testa, ela guardou o telefone e decidiu perguntar a um morador local. Com licença, senhor, disse ela, aproximando-se de um senhor idoso que descansava num banco. O senhor sabe como chegar ao rancho Naoki? Os olhos do homem brilharam com um sorriso largo e cheio de dentes. Rancho Naoki? Você está indo lá para encontrar o Naoki também? Claire piscou. Ah? Alguém mais foi vê-lo recentemente? Claro, riu o velho, com vontade. O rancho Naoki é um verdadeiro tesouro local. Aquele jovem Naoki é um treinador lendário por aqui. E deixa eu te contar, o leite Moomo e o leite Gogoat da vida do rancho dele? Os melhores que você já provou. Eles até mandam para Oen. Claire ficou um pouco surpresa, mas conseguiu sorrir educadamente. Entendo. Pode me dizer como chegar lá? Acalma, disse o homem, apontando para uma trilha distante.
Só saia da cidade por aquela estrada rural, continue andando até o fim da estrada. Você encontrará o rancho logo ali. Muito obrigada, disse Clair com um aceno respeitoso. Acenou adeus e se virou para ir embora, já pegando uma das pokebolas em sua cintura. Com um flash de luz branca, um Dragonite apareceu no caminho à frente. Clair subiu nas costas dele com um movimento suave, apontou para frente e disse firmemente, Dragonite por ali. Au, ó. Dragonite assentiu com entusiasmo, então bateu suas asas poderosas e avançou pelos céus abertos. À medida que a aconchegante cidade litorânea de Kozagi gradualmente desaparecia atrás deles, uma floresta exuberante e pastagens onduladas surgiam. Estendendo-se pelo horizonte, aninhada no final da estrada sinuosa, havia uma extensa propriedade. Os olhos de Clair brilharam. Deve ser o rancho do Naoki. Mas naquele momento, o Dragonite abaixo dela de repente ficou tenso, seu corpo ficando alerta enquanto diminuía o ritmo. Clair franziu as sobrancelhas. O que houve? Antes que seu Dragonite pudesse reagir, uma rajada de vento passou por cima dela, forte o suficiente para levantar sua capa e fazê-la balançar descontroladamente. Clair olhou para cima e congelou. Um bando de Dragonite voou acima dela em formação perfeita. Cada Dragonite usava equipamentos iguais, pequenas bolsas de mensageiro presas ao pescoço e óculos de aviador confortáveis sobre os olhos. Pareciam menos Pokémon selvagens e mais uma equipe de entregas altamente organizada. A visão pegou Clair completamente desprevenida. Dragonite. Tantos Dragonite. A equipe aérea anotou claramente e começou a descer em um voo sincronizado, circulando ao redor dela e de seu próprio Dragonite no ar. Clair se viu cercada por dezenas de Dragonites curiosos e gordinhos, com olhos arregalados e inteligentes. Alguns inclinaram a cabeça. Outros piscaram curiosamente para o desconhecido Dragonite carregando um cavaleiro. Alguns até coçaram a cabeça com garras curtas, confusos. Esse Dragonite não fazia parte do grupo deles na Ilha Dragonite. De onde veio isso? Clair instintivamente apertou ainda mais as costas de seu Dragonite, seus olhos percorrendo o céu em descrença. Tantos. Ela sussurrou com admiração. Capítulo 548. Confronto. Clair nunca tinha visto tantos Dragonites de uma só vez. Cercada pelos olhares curiosos e arregalados, cada um deles vestido como mensageiros profissionais, ela ficou momentaneamente paralisada no lugar. Foi só quando o grupo perdeu o interesse e se virou em direção ao rancho que os ombros tensos de Clair finalmente relaxaram. Afinal, ela trabalhava com dragões há anos, percebeu imediatamente que não havia hostilidade por parte deles. Apenas curiosidade. Clair seguiu a trajetória de voo deles com os olhos, então se virou para seu próprio Dragonite e disse, vamos segui-los. Dragonite concordou com um gritinho, então se inclinou para baixo e voou em direção ao rancho. Logo, Clair e seu Dragonite pairavam sobre os vastos campos do rancho de Naoki. Abaixo, os outros Dragonites já haviam pousado e continuado com suas diversas tarefas. Alguns descansavam na sombra, tirando pofins de suas bolsas e comendo alegremente. Outros pairavam ao lado dos telefones Rotom flutuantes, conversando enquanto rolavam pelas atualizações ou faziam relatórios. Alguns correram para o prédio principal de suprimentos, encheram suas mochilas com novas garrafas de leite Moomo e decolaram novamente para fazer entregas. Todo o cenário parecia um centro logístico bem lubrificado movido a Dragonite. Foi quando Clair avistou alguém saindo da casa principal. Um homem alto saiu, seguido por um Pokémon poderoso e de aparência selvagem. Tinha escamas carmesim e olhos dourados penetrantes. Sua forma musculosa irradiava uma intensa aura dracônica. Só sua presença já fazia Clair ficar tensa instintivamente. O coração de Clair disparou. O treinador à sua frente não era apenas experiente, era um mestre do tipo dragão. Qualquer um que criasse um Pokémon daquele jeito tinha que ser alguém de verdade. Não existe pessoa má que ame tipos dragões, pensou Clair calorosamente. Sua expressão permaneceu composta, mas a excitação brilhou em seus olhos quando seu Dragonite pousou suavemente na grama. Nossa! Coraidon grunhiu curiosamente virando a cabeça. Naoki, que estava ocupado ajudando um Dragonite a carregar suprimentos em uma caixa, olhou para ele. O que foi, Coraidon? No momento seguinte, ele avistou um Dragonite desconhecido pousando na beira de seu rancho. E então, alguém desmontou. Uma figura alta com uma capa esvoaçante pousou graciosamente no chão e se aproximou com determinação. A mulher curvou-se respeitosamente e disse, Sênior, sou Clair, de cidade de Blackthorn na região de Johto. Ouvi falar do seu nome e vim visitá-lo. Naoki piscou. Clair? Repetiu ele. Espera. Ela não é prima do Lance? A líder de ginásio da cidade de Blackthorn? Naoki olhou para o Dragonite ao seu lado e perguntou casualmente. Então, você é da casa dos mestres dragões? Os olhos de Clair se arregalaram ligeiramente. Ela não esperava que ele descobrisse sua linhagem tão rapidamente. Como ele adivinhou assim? O que a surpreendeu ainda mais foi seu comportamento calmo e a aura natural de um mestre experiente, alguém em paz em seu ambiente, quase como um sábio escondido. Você tem um olhar aguçado, Sênior, ela disse sinceramente. Naoki. Ele coçou a nuca, sentindo-se um pouco estranho sob o olhar respeitoso dela. É assim que Clair age no anime também? Ele pensou ironicamente. Nascida no prestigiado clã dos dragões, Clair possuía uma conexão inata com Pokémon do tipo dragão. Ela os estimava profundamente, conseguia sentir seus humores e tinha um dom natural para acalmar até os dragões mais furiosos. Clair tinha o maior respeito por treinadores fortes que se especializavam em tipos de dragão, treinadores como seu primo Lance, o líder de ginásio da cidade Blackthorn em Johto, e outros mestres dragões das regiões.
O que te trouxe até aqui? Perguntou Naoki um pouco curioso. Eu coletei todos os 8 emblemas da região de Paldia e passei na avaliação de campeão, respondeu Clair diretamente. O campeão da liga me disse que agora tenho as qualificações para desafiá-lo. Então, estou aqui para solicitar um duelo de dragões. Naoki congelou no local. O líder de ginásio da cidade de Blacktor veio até Paldia, ganhou todos os 8 emblemas, passou na avaliação de campeão. Tudo só para batalhar com ele? Isso foi um pouco extremo. Entendo, Naoki finalmente disse com um suspiro. Ele não poderia simplesmente mandá-la embora depois de todo esse esforço. Nesse caso, vamos lutar. Os olhos de Clair brilharam de entusiasmo, sua expressão se tornando séria e cortante. Obrigada, Sênior. Não vou me conter. Se entendi corretamente, disse Naoki, caminhando com ela em direção à área de batalha aberta do rancho. Você está procurando uma batalha especificamente contra meus Pokémon do tipo dragão, certo? Clair assentiu. Sim, idealmente, uma luta completa de 6 contra 6 do tipo dragão. Naoki piscou. 6 completos. Isso significava que ele teria que escalar 6 tipos dragão. Mas se ele não contasse os mensageiros Dragonite ou Giratina, os únicos dragões prontos para a batalha que ele tinha em mãos eram Ciclizar, Coraidon e seu próprio Dragonite. Só tenho 3 Pokémon do tipo dragão que uso em batalha no momento, admitiu Naoki. Embora Clair parecesse um pouco decepcionada, ela rapidamente reconsiderou. Aquilo ainda era mais do que suficiente. Se ela se esforçasse ao máximo, talvez seus Pokémon ganhassem algo valioso com a experiência. Entendido. Então vamos para o formato 3 contra 3. Ela concordou respeitosamente. Naoki assentiu e então chamou por Ciclizar e Dragonite. Alguns momentos depois, os 3 Pokémon estavam alinhados atrás de Naoki. Clair observou-os cuidadosamente. Na extrema esquerda estava Ciclizar. Ela havia encontrado alguns selvagens durante sua jornada por Paldia, mas este parecia excepcionalmente calmo e bem treinado, não chamativo, mas provavelmente confiável. No centro estava Dragonite. Devia ser aquele sobre quem Lance alertara, o Dragonite que podia controlar o clima com facilidade. Se ele mudasse o campo de batalha com a dança da chuva, ela poderia tentar tirar vantagem disso. Ela já estava calculando mentalmente as contramedidas. E então, à direita, Naoki o chamou de Coraidon. Os instintos de Clair se inflamaram imediatamente. Uma aura densa e primitiva de dragão emanava dela, poderosa, selvagem e quase avassaladora. Entre os 3, este era definitivamente o mais perigoso. Mesmo sem ter lutado ainda, o vínculo profundo de Clair com os dragões lhe disse exatamente o que ela precisava saber. Coraidon estava em um nível totalmente diferente. Com sua estratégia definida, Clair decidiu enviar seu primeiro Pokémon. Ela jogou uma Pokébola no ar e, com um clarão de luz branca, um Gyarados de aparência feroz pousou no campo de batalha, mostrando suas presas e rugindo poderosamente. Ao ver os 2 treinadores prontos, o árbitro, o irmão Indeedee de Naoki, atuando como juiz, apitou com um tweet agudo. Primeira rodada. Ciclizar contra Gyarados começa. Gyarados, use a dança do dragão. Clair gritou, começando com uma abertura conservadora, mas eficaz. Do outro lado do campo, Naoki calmamente deu seu próprio comando. Ciclizar, troque de marcha. Gyarados iniciou sua temível dança de guerra, girando e se enrolando em um ritmo feroz e elegante, enquanto seu ataque e velocidade aumentavam bruscamente. Ao mesmo tempo, o equipamento peitoral de Ciclizar girou rapidamente com um clarão de luz branca, comprimindo seu núcleo mecânico. Clair estreitou os olhos, ambos estavam claramente se preparando para uma explosão de poder. Garra de dragão. Naoki ordenou bruscamente. Ciclizar avançou com velocidade eletrizante. Suas garras brilhavam com energia dracônica roxa, transformando-se em enormes garras espectrais que avançavam em direção a Gyarados com força explosiva. Cauda de água contra-ataque. Clair ordenou. Mas antes que Gyarados pudesse completar seu movimento, a garra de dragão de Ciclizar já havia acertado o alvo. 3 marcas profundas de garras riscaram o peito de Gyarados, provocando um rugido de dor. Gyarados atacou imediatamente sua poderosa cauda envolta em água em espiral. Uma rajada uivante acompanhou seu ataque enquanto a cauda descia em direção a Ciclizar. Desvie. Naoki respondeu rapidamente. Ciclizar desviou bem a tempo quando o cauda de água de Gyarados atingiu o chão, espirrando água e deixando rachaduras na terra. Os olhos de Clair se aguçaram. Essa coisa é rápida. Antes que ela pudesse dar outro comando, Ciclizar já estava em movimento novamente. Sua cauda agora brilhava com energia dracônica enquanto disparava em direção a Gyarados mais uma vez. Desta vez, o Gyarados reagiu com a própria cauda, e os 2 colidiram em uma colisão dramática. A força do impacto lançou gotas de água no ar, criando uma breve névoa semelhante à chuva que dançava na luz da manhã. Gyarados ofegava pesadamente. Clair sabia o que fazer. Os instintos dos dragões eram poderosos, mas os dragões ainda eram vulneráveis. Presa de gelo. Feche a brecha, ela gritou. Mas Naoki estava pronto. Ciclizar, ataque selvagem. Vamos acabar com isso. Faíscas explodiram do corpo de Ciclizar enquanto a eletricidade percorria seu corpo. Arcos amarelos de relâmpagos percorreram suas escamas, aumentando rapidamente até que todo seu corpo brilhasse com uma voltagem volátil. Os olhos de Clair se arregalaram. Ah não! Movimento elétrico. Antes que Gyarados pudesse sequer morder com presa de gelo, Ciclizar disparou para frente como uma bala de puro relâmpago. O impacto estrondoso abalou o campo. Faíscas e ondas de choque explodiram quando a carga selvagem de Ciclizar atingiu Gyarados. Os olhos da enorme serpente marinha se arregalaram de surpresa e dor enquanto a eletricidade submergia seu corpo aquático. Num piscar de olhos, Gyarados caiu no chão, inconsciente. Clair engasgou. Gyarados. Indeedee, o árbitro, deu um passo à frente para examinar o Pokémon caído e levantou a mão. Aiá! Ele anunciou com um assobio. Gyarados não pode lutar.
Naoki passou a mão pelos cabelos casualmente. Ensinar aos Pokémon uma grande variedade de movimentos os ajuda a se adaptarem a mais oponentes. Flexibilidade vence força bruta. Clair respirou fundo e deu um sorriso irônico. Você me pegou. Mas não foi só falta de informação. Eu subestimei a velocidade do seu ciclizar. Ela devolveu Guiarados à Pokébola. Muito bem. Descanse agora. Então, sem hesitar, ela pegou sua próxima Pokébola. Capítulo 549. Para ficar entre dragões. Com um clarão de luz branca, um Pokémon surgiu no campo de batalha. Seu corpo era esguio e serpentino, lembrando um dragão marinho. Escamas brilhantes cintilavam por seu corpo, e elegantes barbatanas semelhantes a chifres coroavam sua cabeça. O nome surgiu na mente de Naoki, Kindra, a evolução final de Orcia e um dos Pokémon característicos de Clair. Então você vai trocar? Naoki levantou a mão em direção a Ciclizar. Certo então Ciclizar, volte. Dragonite, essa é sua. Os dois Pokémon trocaram de posição. Ciclizar recuou para o lado de Naoki enquanto Dragonite voou para a frente, seus olhos brilhantes fixos no novo oponente com uma curiosidade gentil. Segunda partida, Dragonite contra Kindra. Assim que a batalha começou, o Dragonite de Naoki não perdeu tempo. Bateu as asas com força, invocando uma tempestade torrencial. Num piscar de olhos, o tempo mudou. Nuvens escuras se formaram no céu. A chuva começou a cair em torrenciais, e ventos fortes açoitavam o campo de batalha. Apesar do caos, Dragonite pairou firmemente na ventania completamente imperturbável. Do outro lado, Kindra estreitou os olhos, avaliando cautelosamente o oponente. A expressão de Clair se contraiu. Lance estava certo, ela pensou. Este Dragonite é realmente um mestre da dança da chuva. Seu controle sobre o clima é quase absoluto. Mas ela não entrou em pânico. Kindra, use bocejo. Clair ordenou. Kindra soltou um longo e sonolento bocejo diretamente para Dragonite. Uma onda cintilante e sonolenta flutuou em direção ao dragão, e quase imediatamente a postura de Dragonite começou a se curvar ligeiramente. Não durma, Dragonite. Fique atento. A voz de Naoki cortou a tempestade. Dragonite pescou, sacudindo a sonolência com um rosnado determinado. Resistiu? Murmurou Clair, surpresa, mas não decepcionada. Aquele fora apenas o primeiro passo em sua armação. Agora, Kindra, enquanto ainda estiver grogue, use o raio de gelo. Kindra abriu a boca e começou a disparar um feixe penetrante de energia azul-gelo. As gotas de chuva ao redor começaram a congelar no ar enquanto o ataque arrepiante disparava em direção a Dragonite. O raio congelante atingiu o alvo. Dragonite rugiu de dor quando o frio o atingiu em cheio. Por um momento perdeu o controle das asas e caiu no chão com um baque, lutando para se recuperar. O poder absoluto por trás daquele raio de gelo era chocante. Os olhos de Naoki se estreitaram. Isso foi muito forte. Clair pareceu ler seus pensamentos e sorriu. A habilidade do Kindra é franco-atirador. Quando atinge um ponto crítico, seus ataques causam ainda mais dano. Naoki resmungou. Entendo. Isso explica o golpe. Mas... Ele olhou para Dragonite enquanto ele lentamente se levantava, machucado, mas não caído. Se sobreviveu a um golpe direto como esse, então sua habilidade deve ser multi, certo? Naoki suspirou. Acho que é hora de ir com tudo. Então vamos ver o que você tem, Sênior. Clair gritou. Kindra, use outro raio de gelo. Dragonite furacão. Naoki respondeu imediatamente. Dragonite lançou-se de volta ao ar, batendo as asas com tanta força que a própria tempestade rugiu ainda mais alto. Os ventos se intensificaram, distorcendo o campo de batalha em um vórtice violento e espiralado. Kindra se preparou, mas a ferocidade da tempestade tornou quase impossível mirar. Seu raio de gelo desviou do curso, espalhando gelo pelo ar encharcado de chuva. A respiração de Clair ficou presa. Essa tempestade estava além de tudo que ela já tinha visto antes. Então essa é a verdadeira força de Naoki? Espere, Kindra, ela gritou, tentando manter a voz acima do vento. Mas então aconteceu. Um tremendo trovão rasgou o céu, e um enorme relâmpago surgiu das nuvens negras. O raio engolfou Kindra completamente. Então veio o vento. Uma rajada torrencial e estrondosa varreu o campo, fundindo-se com a chuva e os trovões numa demonstração aterrorizante de força natural. Vento, chuva, trovão, tudo se fundiu em uma força imparável da natureza. Um estalo ofuscante ecoou pelo campo. Quando a tempestade finalmente começou a se acalmar e a chuva diminuiu, apenas Kindra permaneceu, carbonizado, com os olhos arregalados e mergulhando na inconsciência. Seus olhos se transformaram em espirais vertiginosas enquanto ele desabava no chão encharcado. Ai ai! Indeedei se adiantou para verificar o estado de Kindra. Após um rápido exame, soprou seu apito e anunciou o resultado da batalha. Tão forte. Clair ficou atordoada. Era realmente uma combinação tripla. Dança da chuva, furacão e trovão? A dança da chuva aumenta drasticamente a precisão do trovão, e o furacão próspera em tempo tempestuoso. A sinergia entre esses movimentos criou uma força avassaladora. A execução foi impecável, como se a própria natureza tivesse sido transformada em arma. Clair não conseguiu deixar de pensar. Se um treinador não familiarizado com essas táticas os tivesse enfrentado, eles teriam sido eliminados instantaneamente, possivelmente sem nem mesmo fazer um movimento. Será essa a verdadeira força do chefe oculto da região de Paldea? Ela se lembrou de rumores que ouvirá durante sua jornada de desafio de insígnia, sobre um misterioso treinador na cidade de Kozagi que vivia como fazendeiro. Mas na verdade dizia-se que ele estava no mesmo nível dos campeões em poder. Dizia-se até que os Miltans criados em seu rancho eram fortes o suficiente para repelir os desafiantes. Curiosa, Clair seguiu a trilha e fez sua pesquisa, apenas para confirmar que seu oponente atual, Naoki, era o chefe oculto. Agora que ela o viu em batalha, ela percebeu que sua força pode superar até mesmo a de seu primo, Lance. Existem níveis entre os campeões. Clair suspirou interiormente.
Mas então, uma faísca brilhou em seus olhos. Lutar contra alguém assim valeu muito a pena a viagem. Sênior, ela gritou, cheia de paixão. Para a rodada final, vou enviar meus Pokémon mais fortes. Espero que você faça o mesmo. Seu olhar se voltou para o Pokémon ao lado de Naoki. Mesmo sem lutar contra ele, ela conseguia sentir sua energia avassaladora do tipo dragão. Era hora de um confronto entre verdadeiros mestres dragões. Naoki piscou surpreso, depois sorriu com conhecimento de causa. Virou-se para o Pokémon ao seu lado e disse, a força de Koraidon, supera em muito qualquer outro Pokémon que já criei. E é exatamente por isso que vim aqui hoje, disse Clair, com a voz firme. Então está bem, Naoki assentiu. Ele chamou Dragonite de volta, entregou-lhe uma garrafa de leite Gogoate da vida para ajudá-lo a se recuperar e o deixou descansar. Dragonite deu um grito alegre e deu um passo para trás. Koraidon, seu Pokémon de confiança, tomou seu lugar no campo de batalha. O próprio Dragonite de Clair também deu um passo à frente, pronto para o confronto final. Batalha 3, Koraidon contra Dragonite. O apito soou forte. O duelo começou. Dragonite, use Ciclone. Clair ordenou. Seu Dragonite inalou profundamente, as bochechas inchando enquanto ele reunia energia roxa em espiral em sua boca. Uma espiral rugindo de energia dracônica irrompeu, formando um ciclone rodopiante que avançou em direção a Koraidon. Mas Koraidon ficou completamente imóvel, seus olhos dourados calmamente fixos na tempestade. Então, sem aviso, ele levantou um braço enorme. Um flash de energia dracônica explodiu de sua palma, garra de dragão, e com um golpe limpo, o furioso ciclone foi despedaçado no ar, como se não passasse de fumaça. Os olhos de Clair se estreitaram. Esse ataque foi completamente neutralizado. Como era chamado esse Pokémon Koraidon? Não havia tempo para hesitar. O Pokémon estava prestes a contra-atacar. Dragonite, desvie! Clair gritou. Ela já havia sentido o contra-ataque se aproximando. E de fato, Naoki deu seu comando quase simultaneamente. Koraidon, garra de dragão. A sincronicidade entre treinador e Pokémon era surreal. Clair ficou momentaneamente atordoada. Koraidon se moveu no instante em que a ordem foi dada, como se ambos tivessem a mesma opinião. Com uma velocidade incrível, Koraidon avançou, suas garras brilhando com violenta energia dracônica. O Dragonite de Clair saltou para o céu para escapar, batendo as asas com força. Mas o que aconteceu depois a deixou sem palavras. Koraidon não voou. Ele saltou. Usando pura força muscular, Koraidon se lançou para o céu, direto em direção a Dragonite. No ar, Koraidon atacou com suas garras brilhantes, atingindo Dragonite. 3 marcas irregulares rasgaram seu peito redondo, e Dragonite despencou com um grito, batendo com força na grama abaixo. Dragonite! Clair ofegou. O Pokémon ferido gemeu lutando para se levantar. Koraidon ficou imóvel, sem nem respirar com dificuldade, com os olhos ainda fixos no oponente. Sua mera presença fez Dragonite tremer. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Fique forte, Dragonite! Clair insistiu. Dragonite se livrou do medo e firmou os pés. Clair cerrou os punhos. Vamos acabar com isso com tudo que temos. Dragonite, ultraje. Uma atitude desesperada do tipo tudo ou nada. Capítulo 550. Holofotes. Dragonite rugiu para os céus. Uma energia surgiu ao seu redor, caótica, primitiva e incontrolável. Suas pupilas se estreitaram em fendas. O poder do tipo dragão preencheu seu corpo até a explosão. Com os olhos brilhando em vermelho, ele avançou como um berserker, ignorando seus ferimentos. Naoki estreitou os olhos. A indignação era um movimento muito especial, imensamente poderoso, mas perigoso. Quando um Pokémon o usa, ele entra em estado de fúria, atacando furiosamente e ignorando os próprios ferimentos. Nesse estado, sua força e velocidade aumentam, mas ele perde todo o senso de razão e nem sequer obedece aos comandos do seu treinador. Por isso, a maioria dos treinadores evita usá-lo, a menos que não tenham outra escolha. Num piscar de olhos, o Dragonite de Clair investiu contra Koraidon, levantando suas garras e golpeando com força selvagem e desenfreada. Combate corpo a corpo, Naoki comandou calmamente. Sem vacilar, Koraidon estendeu a mão direita e agarrou o pulso de Dragonite no meio do golpe, interrompendo o ataque. Então, com seu braço esquerdo, Koraidon cravou seu cotovelo no peito de Dragonite com imensa força. O impacto fez Dragonite voar pelo campo de batalha. Ele caiu no chão com um baque pesado, seus olhos girando, completamente desmaiado. Indeedee entrou em cena para verificar Dragonite, depois se virou para os treinadores e apitou. Dragonite não pode lutar. Koraidon venceu esta partida. Eu perdi, afinal. Clair soltou um suspiro. Sua expressão era uma mistura de admiração e aceitação. Ela recuperou sua Pokébola e devolveu Dragonite. Obrigada por tudo, Dragonite. Descanse merecidamente. Ela olhou para cima e sorriu para seu oponente. Como esperado de você, Sênior. Com uma força como a sua, eu não ficaria surpreso se nem meu primo conseguisse derrotá-lo. Naoki ergueu uma sobrancelha. Seu primo? O nome dele é Lance, explicou Clair. Assim como eu, ele faz parte do clã Dragão. Sempre foi sério e responsável. Um sorriso irônico cruzou seu rosto. Acho que vocês já se encontraram, não é? Ele disse que vocês lutaram durante um evento da Liga em Unova alguns anos atrás. Naoki piscou. Ele te contou sobre isso? Clair assentiu. Ele está muito interessado em você, mas o trabalho o mantém ocupado. Ele não tem tido tempo para visitá-la. Naoki assentiu lentamente, seus pensamentos vagando. O trabalho de Lance deve ser seu papel como Pokémon Gemem na Liga Kanto. Os Pokémon Gemem eram essencialmente investigadores Pokémon, agentes encarregados de descobrir e impedir o uso ilegal de Pokémon nas regiões. Eles trabalhavam como uma polícia internacional, rastreando organizações criminosas como a Equipe Rocket. Naoki riu baixinho.
Se o próprio campeão é um agente secreto, ninguém o reconhece? Ele se lembrou de como, mesmo no final da jornada de Ash no anime, a equipe Rocket ainda estava à espreita nas sombras. Giovanni até enviou Jesse, James e Miau para explorar outras regiões, como a região de Paldia. Mas Paldia ficava simplesmente longe demais de canto. No fim das contas, a equipe Rocket não conseguiu estender seu alcance até lá, o que significava que Lance não apareceria tão cedo. Naoki olhou para Clair. Então, o que você vai fazer agora? Clair pensou por um momento e depois sorriu. Voltarei para a cidade Blacktor e ficarei lá por um tempo. Depois disso, talvez eu viaje para outras regiões e veja o que posso aprender. Naoki assentiu com aprovação. Então, desejo-lhe uma viagem segura. E quando nos encontrarmos novamente, prepare-se para uma revanche. Mal posso esperar para ver o quanto você se tornou mais forte. Tudo bem. Clair concordou firmemente. Na próxima vez que se encontraram, ela estava determinada a deixar uma forte impressão em Naoki. Com isso, Clair deixou o rancho de Naoki. Sua jornada pela região de Paldia chegou ao fim perfeito. Ela ganhou todos os 8 emblemas de ginásio, passou na avaliação de campeão e até conheceu o lendário treinador. Não havia mais motivo para permanecer em Paldia. Clair fez planos para voltar para casa em Johto. Enquanto esperava seu voo no aeroporto, ela pegou seu telefone Rotom e ligou para Lance. A chamada foi conectada rapidamente. Quando Lance viu o rosto dela na tela, ele imediatamente suspeitou que ela havia lutado contra aquele treinador. Como foi? Ele perguntou. Clair suspirou. Assim como você, eu perdi. Lance. Ele é realmente muito forte, ela admitiu. Mas para ser sincera, tem outra coisa que me marcou ainda mais. Lance ergueu uma sobrancelha. O que é isso? É o número de Pokémon do tipo dragão que o Naoki-senpai tem, disse Clair. Fiz uma contagem aproximada. Ele tem dezenas de Dragonite só. E isso sem contar os outros tipos dragão. Sinceramente, comparado a ele, parece que ele é o que vem da verdadeira linhagem dos mestres dragões. Lance. Os 2 primos do clã dragão ficaram em silêncio. Lance pensou nos Pokémon em seu próprio covil do dragão, e ficou ainda mais quieto. Depois de um momento, Clair de repente se lembrou de algo engraçado que ela havia ignorado anteriormente. Sabe, as pessoas online começaram a brincar sobre você. Lance parecia cauteloso. Eles estão dizendo que você não é realmente o mestre dos dragões, mas como o rei voador. Porque antes de se tornar campeão, Lance sempre se apresentou como mestre dos dragões. Mas sua equipe era notoriamente carente de verdadeiros tipos dragão. Gyarados, Charizard, Aerodactyl, todos do tipo voador, nenhum originalmente do tipo dragão. Na verdade, para tornar seu time verdadeiramente temático de dragão, Lance teve que preenchê-lo com 3 Dragonite. Lance. Aquele silêncio foi sua única despedida da dignidade. Olhando para Clair na tela, ele murmurou. Você não é igual a mim? Clair também ficou quieta. Os primos trocaram um olhar e concordaram silenciosamente em mudar de assunto. Mas em seus corações ambos tomaram a mesma decisão. Uma vez que suas responsabilidades atuais fossem cumpridas, eles se aventurariam em busca de novos Pokémon do tipo dragão. Eles expandiriam seu legado adequadamente, sem mais impostores voadores. 15 de abril, calendário da Aliança 201. Início do verão. Os rumores sobre o incidente da máscara ciclizar na região de Alola finalmente começaram a se dissipar. A situação nas ilhas voltou lentamente ao normal. Com a paz restaurada, Naoki fez um novo plano. A partir de amanhã, ele partiria oficialmente em uma nova aventura, explorar a região de Alola, coletar cristais Z e dominar os movimentos Z exclusivos que seus Pokémon poderiam usar. Antes de ir para Alola, Naoki tinha uma coisa importante a fazer: visitar cidade Levincia para ver Iono. Sinceramente, era um pouco constrangedor. Desde que começaram a namorar, Iono era quem viajava constantemente para vê-lo. Naoki nunca havia visitado sua cidade natal. Mas não era intencional. Entre voar entre Alola e Paldia, administrar seu rancho e cuidar de dezenas de Dragonites, Naoki estava sobrecarregado. Mesmo assim, parecia injusto deixar Iono arcar com todo o esforço. Então hoje, ele planejou fazer uma visita surpresa a ela. De manhã cedo, após terminar suas tarefas no rancho, Naoki subiu no Koraidon e partiu para Levincia. Após um voo de 30 minutos, eles pousaram na ponte que levava à cidade. Eram 9h30. De acordo com a programação, Iono deveria estar no ginásio Levincia recebendo os desafiantes. Perfeito. Vamos direto para o ginásio Koraidon. Seguindo as instruções no mapa, Naoki e Koraidon passaram pelas movimentadas ruas da cidade e chegaram a um arranha-céu alto e de alta tecnologia, o ginásio Levincia. Assim que entraram, as portas automáticas com sensor se abriram com um leve ruído. No primeiro andar, uma recepcionista animada o recebeu. Bem-vindo. Se você está aqui para desafiar o ginásio, registre as informações do seu treinador. Naoki sorriu. O líder de ginásio está aqui agora? A recepcionista, pensando que ele era um treinador que tinha chegado mais cedo quando o ginásio estava fechado, assentiu educadamente. Sim. Ela está esperando por desafiantes no campo de batalha. Se quiser conhecê-la, precisa se registrar primeiro. Naoki. Acho que foi assim que funcionou aqui. Ele poderia continuar jogando por enquanto, talvez até melhorasse a surpresa. Ele enviou os detalhes do seu treinador e como nunca havia desafiado nenhum ginásio em Paldia antes, a recepcionista presumiu que ele fosse um novato de outra região. Ótimo. Basta passar por este corredor até o campo de batalha, ela instruiu com um sorriso brilhante.
Naoki seguiu a equipe por um corredor que levava à praça central da cidade, um campo de batalha a céu aberto. Foi então que ele se lembrou de um detalhe importante. As batalhas do ginásio Levincia eram transmitidas ao vivo pela live da Iono. A praça estava lotada. Treinadores, torcedores e pedestres se aglomeravam ao redor do telão. Aplausos e conversas animadas enchiam o ar. Iono permaneceu confiante no meio do campo, com o microfone na mão e a voz cheia de entusiasmo. Ok, pessoal. É hora de mais uma transmissão ao vivo eletrizante com sua influenciadora favorita, Iono. O desafiante de hoje é, hein? Ela olhou para as informações do desafiante na tela e congelou. Naoki? De jeito nenhum. Foi o Naoki? Nesse momento, Naoki foi escoltado até a beira do campo de batalha pela recepcionista. Basta passar por este túnel e você estará em campo. Boa sorte, treinador. Naoki ficou paralisado por um momento. Tanta gente. Isso causaria problemas para Iono? Ele cruzou o olhar com o dela do outro lado do estádio e assentiu sutilmente. Vamos manter a calma. Respirando fundo, Naoki entrou no centro das atenções. Os olhos de Iono se arregalaram ao vê-lo. Sua expressão se iluminou. O Naoki está aqui? Por ela? Num piscar de olhos, ela desistiu da ideia. Sob os olhares atônitos da multidão e do público da transmissão ao vivo, Iono correu pelo campo de batalha e o abraçou. A plateia. Naoki congelou. Seus fãs estão assistindo. A praça central da cidade de Levincia, normalmente agitada de excitação, de repente caiu em um silêncio assustador. A multidão reunida para assistir à batalha de ginásio olhava, estupefata, para o campo de batalha à sua frente. O que está acontecendo agora? Cara, eu não me inscrevi para esse drama. Quero um reembolso. Acho que não dá para reembolsar a entrada gratuita. As batalhas de ginásio de Levincia sempre foram gratuitas? Enquanto os homens da plateia resmungavam confusos, as fãs femininas brilhavam de interesse, com os olhos brilhando como se tivessem acabado de ver uma fatia suculenta de melancia. Espera aí, quem é esse cara? Ele é o namorado da Iono? Meu Deus, Arceus, isso é enorme. A rainha das transmissões ao vivo tem namorado? Bem, ele parece bem confiável. Tenho certeza de que você vai perder muitos seguidores assim, disse Naoki com um olhar desamparado, olhando para Iono à sua frente. Ele sabia o quanto ela havia se esforçado em sua carreira de transmissão ao vivo para aumentar sua base de fãs. Se ela acabasse perdendo fãs por algo assim, todo esse esforço poderia ser em vão. Mas em resposta, Iono apenas sorriu e disse brincando. Você está preocupado comigo? Bem, esse é o seu sonho, não é? Naoki respondeu com um suspiro. Ao ouvir isso, o sorriso de Iono se iluminou ainda mais. Hehe, eu costumava me preocupar com tudo isso, mas agora tenho algo ainda mais importante com que me preocupar. Naoki percebeu o que ela queria dizer e seu rosto ficou um pouco vermelho. Quando finalmente se separaram, Iono lançou-lhe um sorriso travesso, seu sorriso tão deslumbrante como sempre. Ela voltou saltitante para o seu lado do campo. Pegando seu microfone, ela se dirigiu à multidão, com os olhos ainda fixos com carinho na direção de Naoki. Vou chamar sua atenção com meu olhar cintilante. Quem está atrás da câmera? Sou eu, Iono. Bom dia, boa noite e oi olá. É hora da Iono Show. O desafiante de hoje é o Naoki, um cara tão incrível que poderia derrubar um Vatreu voador com um único movimento. Sim, Naoki, murmuraram alguns espectadores confusos. Alguns nunca tinham ouvido o nome antes. Outros pareciam reconhecê-lo vagamente. Espera, Naoki, Rancho Naoki? Será que ele é aquele Naoki, aquele que administra o rancho? Quem é esse? Ele é famoso? Perguntou uma jovem, inclinando a cabeça. Um fã mais velho assentiu com convicção, com os olhos brilhando de excitação. Claro, esse é o cara que comanda o único serviço de entrega do mundo que usa Dragonite. Um repórter visitou o rancho dele uma vez, e veja só, Naoki não é só um fazendeiro, ele é um treinador muito poderoso. Não acredito que estamos vendo ele aqui hoje. Hehe, Iono riu, elevando a voz novamente. Aposto que todo mundo está super curioso para saber quem Naoki realmente é, né? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.